Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Small Talks para a Mudança. Hoje com duas pessoas que eu admiro profundamente na área da liderança, Arthur Miranda e o Ricardo Caldeira, autor dos Cisnes Negros da Liderança e em breve um novo livro do qual ele vai falar também. Ambos já foram protagonistas aqui neste podcast. Eu depois deixo os links para os respectivos episódios, quer para o podcast com o Arthur, quer com o Ricardo, onde cada um fala sobre a sua experiência e sua visão em relação à liderança. E claro que hoje vamos continuar o tema, mas hoje, agora, em trio. Mais eles do que eu, muito provavelmente. Sejam bem-vindos e obrigada por terem aceito mais uma vez o meu convite, ao meu desafio, para É um estarem prazer. aqui presentes. Eu gostava de agradecer o convite, né, e dizer que é sempre um prazer estar com pessoas que gostam de liderança tanto quanto eu, que gostam deste tipo de liderança, gostam de falar de liderança, gostam de pessoas e falar de pessoas. Portanto, como eu tinha dito da outra vez, contem sempre comigo para estes eventos e cá estou com muito gosto e trocar mais umas palavras contigo e com o Arthur, que é um prazer também conhecer e com quem partilhar esta conversa e vamos embora. Vamos a isso. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Para quem não vos conhece, vou-vos dar uns minutinhos, breves minutos, vamos ter muito para falar neste podcast, para vocês se apresentarem a quem ainda não vos conhece. Arthur, queres começar? Com todo o prazer, Sandra. E vou tentar, não são muitos aninhos, aqui como o Ricardo, provavelmente já são 30 anos de carreira, Ricardo, portanto, conseguir sumarizar não é fácil, a gente consegue falar Não disto é? por horas. Portanto, Artur Miranda, muito rapidamente, comecei a minha carreira aos 23 anos, na realidade na área de marketing, e comecei na indústria de IT. Muita gente não sabe isto, porque relacionam muito com a indústria de fast consumer goods ou consumos de produtos de alto consumo. Comecei na realidade como um geek, adorava tecnologia e trabalhei numa empresa chamada Tech Data e comecei como gestor de produto, acabei como gestor de produto sénior, trabalhei na altura a gerir marcas, produtos da Microsoft, da HP, da IBM, os grandes gigantes do hardware e do software mundial na altura e ainda são hoje. Foi uma grande base, foi uma escola interessante para a vida. Eu geri estas marcas do ponto de vista de vendas e marketing, e claro, tinha que ter conhecimento técnico, mas eu não sou um técnico de informática, só para deixar claro, eu venho da escola de marketing e comercial. Depois disso, dei um salto, tive a minha primeira função como, vamos dizer, gestor intermédio, ok, que foi numa empresa portuguesa na altura chamada HH Computadores, que já não existe, e representava a IBM, a Lexmark e uma série de coisas. Tive a minha passagem pelo grupo Beltrão Coelho também, através da Baldata Português, e finalmente depois tive aquilo que eu sempre ambicionei, que era o salto para multinacional. E aí sim, entrei do IT para o Fast Consumer Goods, que é uma passagem muito estranha, não é? Mas se vocês pensarem que o Fast Consumer Goods, neste caso foi a Procter & Gamble, é uma empresa de marketing, é considerada, na realidade, a empresa que inventou, entre aspas, o marketing operacional, que trouxe isso para o mundo, está relacionado com vinha da área de marketing e vendas da tecnologia. E porquê é que eles se interessaram por mim? Porque a tecnologia veio de uma altura em que as margens de um computador eram 1000%. Não sei se tu te lembras, Ricardo, que havia computadores desktop a 4.000 euros. Não sei se ainda vens desse tempo. Sim, dá para Caríssimos, nos não, primeiros. não fazia ideia que eram margens dessa dimensão, mas Pronto, eles eu ganhavam lembro-me desse 1000%. preço. Era assim coisas brutais, porque aquilo não tinha esse custo. Até que por fim as margens esmagaram e começaram a trabalhar com margens normais, 30, 40, 50% Normal. nas máquinas. E essa passagem teve uma grande disrupção, por isso é que estas empresas no início faziam milhões e milhões de faturação a vender poucas máquinas, porque as máquinas eram muito grandes, mas com a concorrência veio exatamente o oposto. Então eles agora tinham que vender alta quantidade a menor margem. E quem é que fazia isso muito bem? Do ponto de vista da fase consumer goods, a malta do IT teve que passar de transição, temos que aprender a lidar com isso. Exatamente o mesmo estava a acontecer no fase consumer goods. Eles cada vez estavam a crescer mais, vender mais, alta produção, mas as margens estavam a ser esmagadas e a concorrência grande. Então eu trazia, digamos, uma apetência que lhes interessava nesse aspecto. Não tanto da minha indústria, mas o que é que eu tinha desse conhecimento. Foi assim que acabei na Procter & Gamble, estive lá 9 anos. Trabalhei em Portugal, trabalhei em projetos internacionais, fiz o meu mestrado nessa altura, um MBA, com eles, e usei o lançamento de uma marca em Portugal na área da nutrição animal como tese de mestrado também.
parte da minha tese de mestrado, e a outra foi um projeto interno que foi na área da gestão do conhecimento. Eu acho que fiz a única tese em Portugal de gestão de conhecimento. E não cheguei a publicá-la, Ricardo, agora deste-me uma ideia. E criei, inclusive, um sistema de informático à volta da gestão do conhecimento dentro da Procter & Gamble. Foi muito interessante. E depois saltei, passado 9 anos, a Procter & Gamble, claro, multinacional que é, fez muitas aquisições, eu fiz parte de algumas, e algumas dessas aquisições tiveram um impacto muito grande na empresa, de maneira que tivemos que incorporar, uma certa altura, quando comprámos a Gillette, 60 mil empregados. E então, nessa altura, as nossas carreiras ficaram um bocado congeladas, e eu, por razões, na altura, familiares, não quis aceitar uma ida para a Rússia, na altura, por causa de um filho que eu tenho, que nasceu no espectro autista, e então quis sair, queria ficar aqui na chamada Europa Ocidental. E então, nessa altura, saio para a Balmain Paris, que é uma empresa de luxo. Portanto, roupas caríssimas, luxo, não tem nada a ver, não é? Outro salto completamente. Mais uma mudança, e tive muito sucesso nessa mudança. Depois daí voltei para a eletrónica, tive com a LG e Panasonic, e depois por fim então dei o salto para a África e Médio Oriente, primeiro com a Refriango portuguesa, e depois então sim com a Coca-Cola, onde estive até 2020. E aí foi a minha grande consolidação de carreira e crescimento, e a Coca-Cola deu muito sobre esta liderança. A Procter & Gamble, digamos, construiu umas bases, ok, mas na altura que eu estive na Procter & Gamble, a liderança ainda era muito uma liderança virada para a performance, para puxar, era tudo muito orientado só performance e números primeiro. A Coca-Cola, apanhei isso, mas depois começou a mudar. Começou a passar por uma liderança muito mais virada na autenticidade, naquilo que eu chamo de liderança mais consciente, mais presente, mais de pôr as pessoas à frente, mais de os líderes não serem tão, como é que eu ia dizer, a palavra certa é dos líderes serem mais autênticos, é isso que eu quero dizer, e não tão uma imagem de um líder que nunca erra, nunca faz, não. Já começou a ser permitido o líder mostrar a parte humana. Bem, isto é uma coisa que podemos conversar hoje, que é uma área que eu desenvolvi imenso. Depois, quando eu fui para Harvard, aquele programa que eu fiz. A Coca-Cola, não é? Que a gente tem sempre aquela ideia. Nós não, mas o senso comum tem essa ideia que as empresas grandes são aquelas que mais maltratam as pessoas, não é? E que em termos de liderança são mais desprendidas, e que a coisa é muito mais virada para resultados. E depois temos exemplos como a Coca-Cola, que se calhar eu por acaso daquilo que conheço e que já fui lendo sobre a Coca-Cola, nunca fiquei com uma ideia igual a essa, mas se calhar a maior parte das pessoas pensa, a Coca-Cola deve ser daquele género, não conhecem ninguém, nem se preocupam com ninguém, né? E afinal há essa preocupação num colosso desses, com a autenticidade, com as lideranças preocuparem-se obviamente com os resultados, porque é isso é disso que as empresas vivem, mas preocuparem-se também com quem atinge esses resultados, não é? Tentar envolver mas atenção, Ricardo, numa Coca-Cola, não é uma empresa qualquer que... Sim, mas tu estás certo quando disseste que não tens logo, porque isto foi uma jornada. Começou em 2011, portanto, eles eram aquilo que tu disseste. Eles eram exatamente assim. Como a Coca-Cola, já terem chegado a esse patamar é que é incrível, porque há empresas muito mais pequenas que nem sequer se preocupam com isso, quanto mais fazer o trajeto. A Coca-Cola preocupa-se, fez o trajeto e já conseguiu. A Coca-Cola não é uma empresa qualquer, né? E investiu muito. Mas também, é assim, perdeu muita gente pelo processo, começaram-se a perceber de muitas coisas. Isto acabou quase que ser, se queremos manter as pessoas e queremos atrair a nova geração, porque esta geração de millennials, geração Z, e se calhar também abordas isso no estudo, é diferente, esperam um líder manter, e eles tiveram que realmente criar uma empresa onde estas pessoas pudessem querer vir e ficar. E isso é importante. Eu chamo de danos colaterais, não é? São dores de crescimento. Exatamente. Mas se tens uma visão, se tens um objetivo, obviamente que isso vai custar. Vamos lá ver, eu acho que pior do que isso era se calhar continuar a ser uma empresa com muita chão, e se calhar perdiam ainda mais pessoas, e pelas piores razões. Assim perderam pessoas, naturalmente perderam pessoas, tiveram dores de crescimento, mas mantiveram-se fiéis a uma visão, a um objetivo, a uma forma de ser e de trabalhar. E as pessoas que lá estão, e essa é uma certeza que se calhar eles podem ter, as pessoas comungam dessa visão e desse sentimento de pertença. Nos outros sítios também se perdem pessoas, por razões ainda piores. E não mudam. E com a agravante que as que lá estão, não se pode dizer o mesmo da Coca-Cola, que é vivemos todos no mesmo espírito, vivemos todos formatados da mesma forma, que é mentira. Ou seja,
no fundo acaba por ter os mesmos impactos em termos de saem pessoas, o processo é disruptivo, deixa cicatrizes pelo meio, mas entre deves e haveres, não sei o que é pior. Ou melhor, eu sei, estou a ser irónico, não sei o que é pior, não é? Eu prefiro o caso da Coca-Cola do que os outros que, pronto, enfim, né, que a gente sabe o que é que... E vamos falar sobre isso, seguramente. Olha, e vamos ficar aqui um tema interessante, já que chegamos à Coca-Cola, que é, sabe onde é que nasceu esta mudança para a liderança? E eu sei que tu falas de liderança emocional, eu falo de liderança consciente. Complementam-se, claramente. Na realidade, uma não vai existir sem a outra. Não é. Exato. E o que é que acontece? Foi a pergunta, um dia, um montão de líderes do mundo, e espera aí, nós somos qual é o nicho de mercado que a Coca-Cola ocupa no mundo? A marca liga-se ao quê? Felicidade. Toda a gente liga a Coca-Cola, felicidade. Portanto, a Coca-Cola conseguiu ganhar o segmento da felicidade, que é o abrir a garrafinha, o beber, o momento de alegria, de felicidade, de euforia, beber uma Coca-Cola. E esse é o segmento, sempre foi. É tudo que é propaganda e marketing da Coca-Cola é a volta da felicidade, não sei o quê. Não sei quantos. É só para reforçar isso, claro. Mas a pergunta foi, então, mas nós somos a marca da felicidade, então e internamente, quando vamos aos escritórios e as pessoas são felizes? Foi esta a pergunta. Repara bem. Demorou a chegar lá. A Coca-Cola tem quase 200 anos, chegou a demorar lá. Ter a humildade de fazer essa pergunta, chegar ao ponto de, numa organização dessas, alguém um dia parar um bocadinho e, espera aí, esta é a pergunta que se impõe, isso é que é delicioso, não é? É delicioso. Mais do que a Coca-Cola, isso é que é delicioso. E foi isso que levou. Que é aquilo que estávamos a falar antes de entrarmos, né? Fizemos aqui um pequeno debriefing, era o que estávamos a falar, que é, se vendes que és uma coisa, mas depois na prática és outra, isso de alguma forma, esses pés de barra alguma vez vão estar a descoberto e alguma vez vão ser vistos. E isso é percepcionado, seja pelos clientes internos, seja pelos externos. Exato. E essa pergunta é uma pergunta tão simples, tão fácil, e eu às vezes falo disto, que é como a história dos cisnes negros, depois a gente já vai falar sobre isso. Às vezes até me custa estar a falar de determinadas coisas, de tão básicas que elas são. Mas o que choca é tão básico, mas não se faz, não é? Portanto, isso devia ser quase uma premissa de raiz na construção de um negócio, né? De uma identidade, de uma marca. O que é que nós somos, o que é que nós queremos ser, como é que queremos ser vistos. Mas não é só lá fora, porque só vamos conseguir lá fora depois de, entre aspas, estarmos organizados e devidamente estruturados internamente. Então, e preocupamos-nos com o cliente que bebe a Coca-Cola, mas não nos preocupamos com o cliente que faz parte da Coca-Cola, não é? Esse enquadramento histórico é delicioso, porque um dia alguém lembrou-se que fazemos os outros felizes lá fora, ou somos os apologistas da felicidade e depois nem sequer nos preocupamos se cá dentro essa felicidade existe. Esse é que tem que ser o ponto de partida. E sabes que foram pessoas, esta geração, eu também entrei em 2010, começámos a fazer, a nível global entrou muita gente diferente, também entrou uma geração mais nova e começou estas perguntas. Aliás, eu levei essa pergunta da minha equipa, porque eu já sou uma geração chamada X, que é anterior a Millennial, mas os Millennials que entraram comigo é quem eu fui liderar. Então, mas nós somos a empresa da felicidade, mas isto aqui, o escritório para já não reflete felicidade nenhuma, isto não tem cor, não é bonito, não sei o quê. Primeira coisa, ambiente de trabalho. Segunda, a maneira como somos pressionados para números e não sei o quê, não nos divertimos, isto devia ser a marca da diversão, e isso abriu a cabeça aos líderes a nível global. Portanto, as nossas reuniões, tudo o que nós fazíamos mudou drasticamente. Passou a ter uma componente muito grande de interação, de fun, de entretenimento entre as pessoas, antes de entrarmos nos números. Misturou-se muito analisar os números com o divertirmos, com sessões de discutirmos os números de uma maneira relaxada, até chegávamos a fazer peças de teatro e coisas para apresentar os nossos números e de género. Eu cheguei a fazer coisas malucas, tipo até vestir de palhaço para apresentar números. Certeza que é mais motivador e é mais interessante, do que o habitual, não é? O habitual, já me vesti de James Bond, fui lá de James Bond apresentar. A gente fazia coisas muito giras. E depois havia prémios, começamos a dar prémios. Olha, eu ganhei 3 vezes o prémio de mais bem vestido, atenção. Coca-Cola. Porque eu era assim, se isto é para levar a sério, vou levar a sério. Okay. Eu dava-me aquilo a sério. Eu parecia mesmo, é para ser James Bond, eu parecia exatamente como James Bond, era uma coisa do Catano, é para ser não sei o quê, eu parecia exatamente. E então, mas ganhámos este espírito, acho que é que este levou. Toda a gente, espera aí, o chefe a seguir, puma, faziam também. E às tantas criámos um espírito muito giro. E divertíamos, e havia sempre festa. Tudo o que fizesse podia ser muito sério, mas tinha que haver uma celebração qualquer depois. Ok? E mudou muito o espírito, e este espírito eu espero que se mantenha. Eu já não estou lá, não é? Há 2 anos, mas espero que se mantenha, porque começou a criar algo que já tinha mais a ver com o que era
a marca Coca-Cola. Tu agora entras no escritório da Coca-Cola e a nível mundial, e depois as empresas, que disseste bem, corporativas, têm uma coisa interessante que é capital. No dia em que se decidiu que todos os escritórios iam passar a ser coloridos, com o vermelho e o branco da Coca-Cola, que ia haver máquinas de produtos por todo lado, grátis para os empregados, que ia haver não sei o quê, e tal, aquilo foi decidido, num ano todos os escritórios do mundo eram assim. Haver mais interação das equipas, mandar as paredes abaixo, os escritórios dos líderes passaram a ser de vidro, portas abertas para poder criar inclusão, para as pessoas não sentirem barreiras. Não se deixa para amanhã, não é? Para amanhã. Isso é que é importante. Exatamente. As equipas passaram a ter espaços bonitos, cada equipa com o seu espaço. O marketing tinha uma área altamente criativa, com tudo o que eles lá quisessem dentro. Passou a ser coisas muito, muito interessantes. E isso para ir muito no quê? Aquilo que tu também falas muito, que é só haver uma ligação emocional, marca-pessoa. Ou seja, tu já trabalhavas para a marca por uma ligação emocional, por o que ela representava, pelo que ela fazia, e não tanto só porque era uma bebida mais conhecida do mundo. Começamos e nós próprios... Já não estavas ali como podias estar noutro sítio qualquer, não é? Exatamente. Acontece muitas vezes. Estás ali como podias estar noutro sítio qualquer. É só porque, ou por uma questão de comodismo, ou porque qualquer coisa, qualquer outro argumento que não seja o tal emocional, não é? A pessoa devia trabalhar num determinado sítio, idealmente, né? Obviamente aqui também às vezes temos que ser um bocadinho platónicos, mas idealmente deveríamos trabalhar num sítio que nos trouxesse algum tipo de felicidade. Eu costumo dar esse exemplo. Vou cortar o cabelo ao mesmo sítio porque gosto da pessoa com quem interajo quando vou cortar o cabelo. Quando vou almoçar a determinados restaurantes, porque é naquele restaurante que eu sou tratado como eu acho que deve ser tratado. No supermercado, os médicos, etc. Ou seja, nós criamos ligações às coisas, e aqui coisas estou a pôr entre aspas, porque coisas inclui sítios físicos, inclui pessoas, inclui enquadramentos, inclui ecossistemas, inclui tudo o que nós pudermos pensar. E isso é o que faz, ou é o que devia fazer, ou devia guiar as nossas escolhas e devia guiar a nossa autoaceitação. Mas não, nós damos por nós a trabalhar ali porque acabámos de ficar ali, porque cristalizámos ali, né? Ouço muitas vezes pessoas dizer, é aquilo que eu estava a dizer, estamos aqui como podíamos estar noutro sítio qualquer. Enquanto que se calhar as pessoas que trabalham hoje na Coca-Cola estão na Coca-Cola porque querem trabalhar na Coca-Cola, porque sentem alguma ligação, sentem-se enquadradas, têm o sentimento da Coca-Cola e se calhar não trocavam por outra, nem que viesse agora um player, qualquer outro player do mercado, fazer-lhes uma proposta, se calhar não saíam, porque já ficaram de tal maneira fidelizados, de tal maneira emocionalmente ligados, que já não vou sair da Coca-Cola para quê? Isto é porreiro, aqui é que eu me sinto bem, não é? Exatamente. Aliás, é exatamente o contraponto do que acontece nos outros sítios, que é tomaria eu que me aparecesse uma proposta que me tirasse daqui e embora. Aqui já é o mais rápido possível, não é? Porque não há um vínculo, não há e as pessoas dizem, pois às vezes criticam essa história da emocionalidade, isso às vezes até já é um exagero. Isto é uma das maiores provas. 90% das pessoas, calhar, se lhes fizerem hoje uma proposta para ir para o outro lado, não depreciando as suas condições financeiras, etc., as pessoas mudam. Quanto mais não seja para deixar de ver determinadas pessoas, para sair de determinado ambiente, para deixar determinadas rotinas, porque não se sentem ligadas àquilo, não se sentem. E a ligação a uma determinada coisa é uma ligação que quer se queira, quer não, e há pessoas que não gostam de ouvir isto, mas é verdade, é uma ligação que é emocional. Portanto, quando me dizem que a emocionalidade não tem nada a ver com a liderança, nem tem nada a ver. É ao contrário, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver, exatamente. Porque há uma estatística importante que convém, eu menciono muitas vezes quando falo, e já escrevi, que para mim guia isto tudo. Ainda hoje, 70% das pessoas em média, quando deixa uma empresa, uma organização, deixa o chefe, não deixa a empresa. E as pessoas não perceberam isso. Isso tem tudo a ver com a ligação emocional que estás a falar. Tem a ver com a falta, se calhar, de inteligência emocional da liderança. Ok, e eu sei que tu falas muito de liderança emocional, inteligência emocional e a ligação das duas, é verdade. A preocupação das emoções e do impacto daquilo que tu fazes, dizes e exemplificas nos outros. Liga muito naquilo que eu falo, que a liderança consciente vem mais do aspecto da ética, mas depois liga a este. Aliás, a liderança emocional é um pilar, é o cordão umbilical da liderança consciente, quer dizer, não pode haver uma liderança com consciência sem emoções. Não existe. Ok, se bem que a consciência tem muito a ver com ética, valores e isso, mas lá está, isto sem a parte emocional, que é aquilo que tu focas em específico, também não ia a lado nenhum. Portanto, o teu chapéu é um chapéu maior, o meu é um dos vetores que está lá. Mas é essencial. Sem este, a liderança consciente caía por aí abaixo, como eu costumo dizer. E depois fala-se muito da liderança consciente como o grande chapéu, mas sem os pilares que a sustentam, e um deles é a área que tu estás, que é fundamental, liderança emocional, também não existia. E aí onde é a luta? Porque, mas o líder tem que ser emocional? Tem.
Não é que tem que ser emocional no sentido que a gente diz emocional, que chora, não é isso que estamos a falar. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes confundem o emocional com o emotivo. Com o emotivo, são dois conceitos diferentes. São duas coisas diferentes e as pessoas tendem a misturar. Porque emotivo é uma coisa, né? Aquela pessoa que chora por tudo e por nada, ou que se irrita por tudo e por nada, isso é ser-se emotivo, né? Ter, como se chama de dizer, os nervos à flor da pele. O emocional é diferente. O emocional tem por trás uma ideia de racionalidade, por isso é que se fala na inteligência emocional, né? Portanto, antes do emocional tem a inteligência, é saber interpretar o próprio, os outros, interpretar o contexto, perceber como é que vai reagir, quando vai reagir, como reagir. Portanto, isso é que é ser-se emocional, é não descurar as emoções antes utilizá-las, mas trabalhá-las antes de as utilizar, porque o emotivo é o chamado impulsivo, né? É os nervos à flor da pele, ou chora, ou qualquer coisa despoleta uma reação, não é? E é esse trigger muito rápido, quase não haver ali microsegundos entre uma coisa e a outra, que faz a diferença entre o emocional e o emotivo. Né? Porque não há inteligência emotiva, há inteligência emocional. Né? O emocional é um conceito um bocadinho mais lato, é também um chapéu que abarca muitas coisas e que as pessoas tendem, é uma das desconstruções que tento fazer, tendem a misturar as duas coisas. Que eu admito que as pessoas me digam que os líderes não têm que ser emotivos, ou que a liderança não tem que ser emotiva, eu aí até dou de barato. Ok, até posso perceber isso, se estivermos a falar neste enquadramento eu posso perceber isso. Agora, quando me dizem que não tem nada a ver com a emocionalidade e que a emocionalidade não é nada tida para as organizações ou para a liderança, aí discordo veementemente, porque tudo o que eu ando a farto de dizer nestes últimos tempos é precisamente sobre isso. É essa tal ligação, os 70 e tal %, e se calhar até mais agora, de pessoas que assumem que quando mudam não às vezes pela função, não pela empresa, mas pelas pessoas com quem se relacionam diretamente. Ora, então isto tem a ver com o quê, se não com a emocionalidade? Emocionalidade. E se me permites reforçar, já que estamos neste ponto, Sandra, já apresentei o meu currículo, que a seguir trabalhei no Banco Mundial 2 anos. O podcast é todo vosso. Trabalhei 2 anos no Banco Mundial, fui giro, fui CEO, mas fui muito orientado. É uma experiência. Foi orientado por números, foi compras e vendas. E até aí foi muito importante a parte da liderança consciente e emocional, depois posso falar disso mais à frente do podcast. Sandra, faz-me umas perguntas sobre como é que eu fiz 2 reestruturações de centenas de pessoas e a gente depois conversa. Mas queria reforçar o ponto do Ricardo, porque ele falou uma coisa muito, muito importante. Esta parte da ligação pessoa com esta mania de que emocional e emotivo são a mesma coisa e não são, decididamente não são. Primeiro, acho que a maior parte das pessoas não sabe. E isso é uma desconstrução que carece de ser feita. Exatamente. E ser vincada muitas vezes, porque tendencialmente existe este preconceito com a emocionalidade que vem muito deste viés de considerar a emocionalidade como emotividade. E são coisas completamente diferentes. Parece o mesmo, mas é muito diferente. E para te reforçar o quê? Lá está. E por ser diferente, tem impactos diferentes, tem leituras diferentes. Sim, completamente. Eu queria reforçar-te usando a teoria do marketing. O que é que as pessoas dizem no marketing? Vamos lá falar das corporações, não é emotivo. Então, o que é que as marcas tentam fazer? Ligar emocionalmente o consumidor com a marca. Porque sabemos que tu vais-te lembrar da marca que te dá uma boa experiência emocional. Isso. E vais odiar a marca que te dá uma boa experiência emocional. Ok? E está tudo a ver. Não adianta vir a dizer. Até aí está a emocionalidade, não é? Exatamente. E a mim o que me faz confusão é, nós queremos criar essa emocionalidade em quem está lá fora, mas depois negligenciamos essa emocionalidade em quem está cá dentro. Porque de facto isso, e atenção, e há muitas organizações que nem aí chegaram, não há a ver, como é que nós nos diferenciamos dos outros, os players do mercado, um setor onde seja tudo muito mecanizado, os produtos todos iguais, etc. O que é que diferencia? Primeiro as pessoas, essa é logo a minha primeira resposta, são as pessoas, sempre. Mas depois há pequenos pormenores que são isso que tu estás a dizer, que é qual é a marca que chega mais longe, não é? Qual é a marca que tem aquele extra mile, mas como é que é chegar mais longe ou ter esse extra mile? É entrar nas pessoas. Se a marca a mim não me disser nada, se não houver nada que me liga à marca, que me cative, pode dar 100 anúncios na televisão todos os dias, eu chego ao fim, não sei dizer o anúncio, não me lembro da música, não sei nada daquilo. Agora, se aquilo me tiver trazido algum tipo de utilidade, algum tipo de boa experiência, se passar para mim uma imagem de, lá está, também se for muito crua e muito mecânica, se calhar, digo eu estou a falar por mim, mas acho que posso estar a falar por centenas ou milhões de pessoas. Se não tiver algum tipo de uma coisinha que é já o entrar na emocionalidade, porque é que eu gosto da Coca-Cola e não gosto de outra coisa qualquer, ou porque é que eu gosto deste chocolate e não gosto daquilo. Se calhar são os dois iguais, entre aspas, o prazer que me dão é o mesmo, mas eu vou comprar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu vou cortar o cabelo ao mesmo sítio sempre e não vou ao outro lado qualquer, o que não faltam aí é pessoas para cortar o cabelo. Mas porque é que eu vou àquele? Porque é que eu vou àquele restaurante?
porque é que eu mantenho o mesmo médico, porque é que eu vou ao mesmo dentista, não é só porque as pessoas são bons profissionais, isso intrinsecamente parte-se do pressuposto que quem está a fazer o seu trabalho minimamente cumpre a sua função, mas não é indiferente para quem escolhe um prestador de serviço qualquer. A pessoa não vai à lista telefónica, olha, hoje preciso ir ao dentista, abre a lista telefónica, escolhe um qualquer e vai, não, vai àquele porque, ou então já não vai àquele porque aconteceu alguma coisa, e essa alguma coisa às vezes tem a ver com questões técnicas, né, da profissão, admito isso, mas aqui estou a dar o exemplo do dentista, posso dar outra coisa qualquer em que é difícil apontar um erro profissional que possa ter impactado connosco de tal forma que nós, nunca mais vou a este sítio. É mais aquela questão emocional. A pessoa vai ao restaurante e, por exemplo, houve uma altura, eu lembro-me perfeitamente, agora já não tenho esse hábito, mas quando comecei a trabalhar, e é uma coisa, eu era miúdo, tinha 20 anos, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar ao mesmo vou-me apresentando ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar ao mesmo tempo, estava a acabar o curso, porque quis logo começar a pôr a mão na massa, em vez de estar ali 5 anos à espera, na altura a licenciatura ainda era 5 anos, estar à espera dos 5 anos para começar a pôr em prática, eu quis logo, e lembro-me, novo, ainda a estudar, e ao fim de, sei lá, se calhar nem de uma semana, ia a um determinado sítio, ao lado do sítio onde eu trabalhava, tomar o pequeno almoço. Ao final de uma semana eu já não podia o pequeno almoço. A pessoa já tinha a mesa reservada para mim, já me trazia aquilo que era o que eu costumava pedir. Ao fim de 2 ou 3 dias começou a perceber, este tipo pede sempre a mesma coisa. E então eu já não precisava pedir, eu sentava-me e a pessoa vinha com o galão e com a sandes mista, ou depois perguntavam-me, às vezes comia um bolo, se queria bolo ou não queria bolo, às vezes o bolo ainda não estava feito, mas já sabiam qual era o bolo que eu queria, espera um bocadinho, está a sair, comes quentinho, ou seja, porque é que eu ia ir a outro sítio se eu ali era tratado daquela forma? Eu acho que é este tipo de coisas que nós levamos para os exemplos do café, do restaurante, do barbeiro, daqui e daquela, mas tem que ser utilizado cada vez mais, e é isso que eu vejo muita resistência, não consigo perceber porquê, é isso que tem que ser utilizado nas organizações. Eu tenho que ir trabalhar porque vou estar com aquelas pessoas, aquela equipa, aquele líder, a fazer uma coisa que gosto de fazer, porque reparem, e eu acho que isso, o Arthur então com esta experiência toda, corroborará o que eu vou dizer garantidamente. Se eu estiver a fazer uma coisa que até nem é uma coisa que seja o meu sonho de trabalho, mas estou naquele ambiente, bola para a frente, vamos embora. A gente arranja a maneira daquilo se tornar mais simpático e mais apetecível. Agora, estou a fazer uma coisa espetacular, era isto que eu queria fazer na minha vida, mas não posso com estes energúmenos à minha volta. É pior. Mas tu tens razão. É pior, estou a fazer uma coisa que adoro. Mas naquele ambiente, 8 horas ali, com aquelas pessoas, com aquele ambiente, eu não consigo. Quando se for ao contrário, eu consigo superar muito melhor o não estar a fazer aquilo que é o meu sonho. Mas estou numa equipa espetacular. É um ambiente dinâmico. A pessoa sente vontade de ir para lá, e o tempo passa a correr, há tempo para tudo, como dizias há bocadinho, fazer pequenas celebrações, pequenas vitórias, ir metendo momentos de descontração para aliviar e para não estarmos ali muito o multitasking que às vezes depois nos... E isso é mais importante, isso é que a minha visão da liderança emocional é isto, não é? É criar um ambiente para que tu, mesmo que não estejas a fazer aquilo que é o teu sonho de vida, consigas superar isso muito melhor do que estás a fazer aquilo que sempre sonhaste, quiseste ser, era aquilo que querias, que o teu pai já era, a tua família sempre foi, é o teu sonho desde pequenino, mas depois estás ali, são 8 horas que parecem 8 anos a passar, e à sexta-feira é o teu, eu dou muitas vezes este exemplo, sexta-feira é o melhor dia porque vais estar 2 dias a descansar daquilo, domingo à noite vem as dores de barriga e não consegues dormir, isto é o quê? Isto é o quê se não é emocionalidade, não é? Aliás, e isso só já afeta isto. Depois entramos na saúde mental, porque isto já afeta a tua saúde mental, logo a tua predisposição para dar o teu melhor no trabalho. Já não dás, já estás constrangido, porque já estás obrigado a ir. Porque fazes uma coisa não porque gostas ou porque te dá prazer, mas porque tens que fazer. E a gente, quando faz alguma coisa por obrigação ou porque tem que ser, não é? Aquela coisa, tem que ser. O tem que ser por si só, até a postura corporal, não é? Quando a gente diz isto, e depois mexe com o que o cérebro recebe estes sinais e depois também envia os mesmos sinais, ou sinais que são no seguimento de, e quando tu vais para uma coisa que tem que ser logo à partida, entre aspas, desculpem, mas já está morto à partida. Exatamente, já foi. Tem que ser aquilo, ok, se calhar vais fazer e vais cumprir com o objetivo, mas só porque tem que ser. E a pessoa, quando faz porque tem que ser, no limite, cumpre o objetivo. A pessoa, quando faz com gosto, às tantas já passou o objetivo, já fez 2 objetivos, fez o objetivo e ainda fez coisas laterais, não é? E autorrealizou-se. Essa é outra questão, que é a pessoa, não sei, não falámos sobre isso, mas podemos, já agora, se me permitem, trago este tema, que é uma coisa que a mim também me faz muita confusão, que é, não,
isto profissionalmente somos uma coisa e pessoalmente somos outra. Pá, eu não consigo vestir este James Bond para ir apresentar prémios, etc. Eu não consigo ser o Ricardo pessoal cá fora e o Ricardo profissional lá dentro. Pá, há certas coisas que é difícil distinguir os dois, se não mesmo impossível, e não me parece que. Eu não sou apologista de levar problemas do trabalho para casa ou de casa para o trabalho. A realidade é que é difícil deixar os problemas de casa à porta do trabalho ou os problemas do trabalho à porta de casa. Porque eu não chego à porta de casa, tiro o fato, visto o fato de treino, né, e entro em casa e agora já está tudo bem. E não é assim que funciona. E a emocionalidade é um bocadinho isto também. Quem me disser que somos diferentes, uma coisa é a pessoa do trabalho, outra coisa é a pessoa em casa. Não é assim que funciona. Não é Claro assim que que não, funciona. tu tens que A levar com os pessoa é dois. uma só, não é? Nós somos uma Exatamente. unicidade. Temos a nossa vertente profissional e a nossa vertente pessoal, mas que estão sempre interligadas. Nós em casa inconscientemente falamos de trabalho, tratamos de trabalho, assim como no trabalho inconscientemente temos problemas pessoais. Eu costumo dar o exemplo. Se tiver uma pessoa, eu dou várias vezes, às vezes repito-me, mas eu sou daquelas pessoas que preocupo-me e valorizo isso, estar com atenção às pessoas que estão à minha volta e tentar perceber se de facto, quando chego, está tudo ok. É quase como o piloto antes de levantar voo, ok, está tudo, os cintos apertados, temos combustível, está tudo ok. Ali é um bocado. E eu, se conseguir perceber que alguém ao meu lado não está bem, não é? Tento me preocupar com essa pessoa e tento perceber o que é que essa pessoa tem e tento ajudar. Eu estou a trazer este exemplo porque quem é que consegue, por exemplo, uma mãe que tem um filho doente, consegue fazer esta distinção de, não, ok, tenho o meu filho doente, mas agora estou a trabalhar, portanto, vou entrar por esta porta dentro, o facto do filho estar doente, eu não me vou lembrar, nem me vou preocupar, e agora daqui até ao fim das próximas 8 horas, eu vou ser só extremamente profissional, vou fazer só aquilo que tenho que fazer, que é o meu trabalho, vou estar aqui feliz e contente a trabalhar com estas pessoas todas, negligenciando ou esquecendo que tenho um filho doente que deixei de manhã na escola e posso ter que o ir buscar porque se calhar não melhorou, ou que, percebem? É neste tipo de coisas, como é que querem fazer crer a mim? Eu dou este exemplo dos filhos, que é o mais, lá está, se calhar até é o mais emocional também. Mas há outros, a pessoa não dormiu bem. Eu houve uma vez, mudei de balcão e no primeiro dia em que me ia apresentar no novo balcão, coincidência das coincidências, tive um problema. Eu tenho o que nunca se conseguiu descobrir, tenho uma alergia qualquer a qualquer coisa, que ainda não consegui descobrir o que é, e tive mesmo que ir para o hospital nessa noite. Portanto, isto, de um domingo para uma segunda-feira, fui para o hospital e segunda-feira começava num novo balcão, no mesmo banco, mas num novo balcão, às 8 da manhã. Eu cheguei a casa às 5 e tal da manhã, depois de vir do hospital, tomei banho, fiz a barba e fui trabalhar. E às 8 da manhã estava sentado à frente da minha nova gerente para falar com ela e para me apresentar. Não me perguntem como é que foi esse dia, porque eu não me lembro. Eu estava de tal forma que eu não me lembro. Mas eu fui trabalhar, porque esta emocionalidade depois também traz e não faz sentido. Ok, uma coisa é fui ao hospital e só me despachei às 10 ou 11 da manhã, se calhar já não ia trabalhar. Agora despachei-me às 5 e tal, ainda tenho tempo de tomar banho, fazer a barba e vou trabalhar. Ninguém me perguntou se estava, se não estava, o que é que foi, se... Também não me conheciam, é verdade, era a primeira vez, mas eu acho que para quem vem do hospital às 5 da manhã é difícil disfarçar que a pessoa está no seu melhor. Isto para dizer o quê? Eu vou conseguir ser o melhor profissional do mundo naquele dia? Tem Não vou. hipótese. Tens Não hipótese. vou. Então como é que eu deixo o Ricardo pessoal lá fora? Ou não ia trabalhar, o que eu acho que não é preferível, pelo menos não casa com a minha maneira de ser, ou vou trabalhar. Mas se vou trabalhar, tenho que levar a minha mochila comigo, não é? As coisas boas, se o filho está doente, se dormi mal, se tive problemas, estas coisas misturam, são todas interligadas. Não há o eu profissional e o eu pessoal. Ou melhor, não é? Porque eu quando estou a Mas estão trabalhar, interligados. a questão é essa, eu quando estou a trabalhar não estou como estou em casa, não é? Com a família ou com os amigos. E vice-versa. A pessoa é a mesma, adapta-se ao ecossistema, ao ambiente em que está, mas é a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa de piadas, não consigo estar 8 horas sem dizer uma piada, nem que seja para o colega do lado. Pá, desculpem, não consigo. E eu acho que isso até é de valor e até devia ser valorizado e devia ser fomentado. Para a pessoa desconstruir ali um bocadinho, até para pararmos um bocadinho, para respirar, né? Às vezes temos que é outra coisa, que é outro mito, que tem que ser 8 horas sempre ali. Não, as pessoas precisam descansar, de recuperar, né? Aliviar um bocadinho a pressão do cérebro para depois voltar outra vez em força. Porque senão às tantas, ao fim de algum tempo, já estamos tão cansados que, sim senhor, estamos a trabalhar, mas já não estamos a ser produtivos. Se pararmos um bocadinho para respirar, se fizermos lá está, uma paródia qualquer, vamos beber um café, paramos 5 a 10 minutos,
só ajuda, mas as pessoas não, é muito o foco, estavas a dizer há bocadinho também, e é verdade, objetivos, trabalho, quanto mais tempo melhor, tudo muito coisa. E sem a lógica pessoal, né? Eu se tiver o filho doente ou estes problemas todos que todos nós temos no nosso dia-a-dia, expliquem-me como é que é possível estar 8 horas à espera de saber se o filho está melhor, se o pai não sei o quê, se a mãe, etc., se o carro foi para a oficina, sei lá. Coisas que, por muito pequenas que sejam, impactam connosco. E se impactam connosco, vão impactar, mesmo quem queira dividir no eu pessoal e no eu profissional, vão impactar nos dois. Portanto, isso vão impactar nos dois. Esqueçam lá isso. Somos só um. Temos as nossas emoções, temos as nossas reações, temos o nosso enquadramento, que funciona igual em todo o lado. Temos é que nos saber adaptar e temos que saber ligar aquela ficha naquele momento. Mas nunca a outra nunca está desligada. Portanto, a emocionalidade está sempre presente, está sempre presente. Por isso é que eu bato nisto, porque vejo muita robotização, muito, chegaste, senta-te ali, agora é até às 500, pumba, chicote na mão, pum, pum, pum. Eu agora aproveito a tua deixa, já que falaste de emocionalidade, para ligar um bocadinho também à consciência e vamos juntar aqui as duas visões, que eu acho muito interessante. E também vou aproveitar, vou contar aqui umas histórias e tu vais aqui entrar e se calhar também dar o teu twist e contar as outras e eu vou entrar. Falaste muito bem. Eu quando me tornei líder, uma das coisas interessantes, o meu primeiro assignment a Coca-Cola foi em Angola. Ora bem, em Angola a vida não é como aqui. E houve uma altura interessante que houve para lá uma chuvada imensa em Luanda, as pessoas não têm noção das chuvadas tropicais, aquilo parece que o mundo vai ter um novo dilúvio. Durante 3 ou 4 horas em África, as pessoas aqui não têm ideia do que é chuvada aqui em Portugal. Agora imagina num país onde a maior parte das pessoas em Luanda vive em bairros pobres, em que uma enxurrada destas pode inclusive levar a casa. Então imagina isto, eu vivia em Luanda e tinha uma equipa de segurança. A Coca-Cola me deu. Ok, tinha que ter e não sei o quê, porque aquilo é complicado, o trânsito é comum, há muita criminalidade. Muitos clientes de lá e pronto, tudo bem. Eu também tinha lá dois. E um dia chega-me ele de manhã, às 6 da manhã, completamente, não vinha com a roupa, com o fatinho de segurança, vinha todo coisa. Eu olhei para eles, mas o que é que se passa? E era o meu melhor segurança, completamente coisa. Ele diz-me assim, a minha casa, ele vivia num morro, em Luanda, a minha casa com as chuvadas descaiu pelo morro abaixo, a minha filha foi dentro do colchão, foi arrastada pelas águas e neste momento foi encontrada, está com os avós, mas eu tinha que vir trabalhar para não perder o emprego. E fiquei a olhar para ele, eu disse assim, porque a chefia anterior, disse, não, eu não quero saber da chefia anterior, tu vais-te embora, disse eu. Peguei no outro segurança e disse assim, tu vais levar este homem onde é que ele precisa, para ele tratar da família dele, e se ele tiver alguma necessidade, dizes, estás a ver? E ele foi assim que aconteceu. Ele teve 2 dias, recebi um telefonema, depois mais tarde, dizer que a filha estava bem, depois eu perguntei, como é que vais fazer com a casa? Ele disse, não, eu já arranjei uma outra casa, não tenho coisas. Mas o que é que eu fiz como chefe dele, na altura, porque eu percebi as condições das pessoas? Eu fui e adquiri um colchão e uma série de coisas, mandei-lhe entregar. O homem, passado 4 dias, apareceu-me, novamente vestidinho, já bem, tinha estabilizado a vida, com lágrimas nos olhos, pelo simples colchão que eu lhe tinha oferecido e umas coisas que nós mandámos. Aquele homem, numa situação grave na rua, em que apareceu um tipo com uma pistola para me assaltar, e eu, como é evidente, não entreguei a carteira, que eu também sou lixado, e o gajo puxa da pistola para disparar, esse homem puxa à frente para levar com o tiro. Pois, Arthur, e essa história incrível. até arrepia. Essa história até arrepia. E levou, e levou, agora, e depois levou com o tiro, atenção. Deixa-me só desconstruir, pior, quer dizer, pior não. Não, mas ficou bem, de facto, sobreviveu, atenção. Sim, para estás a contar, yeah. Assim. Eu queria desconstruir a tal história de, imagina, as pessoas agora estão-nos a ouvir e estão a dizer assim, mas agora, quer dizer, amanhã imaginem, alguns líderes, como eu conheço muitos, quer dizer, vocês, isto é a história da carochinha e da Alice no País das Maravilhas. Amanhã, se tiver se todos os meus liderados lhes acontecer isso, vou fazer isso. A questão não é isso que se pede. A questão não é isso que se pede. O que se pede é o básico, é o bom dia, por exemplo. Bom dia é uma questão de educação. Ninguém ficou sem casa, nem está a chover a potes. É bom dia. Está tudo bem contigo, precisas de alguma coisa, não é pedir um determinado trabalho e nem sequer assegurar que eu tenho as condições para fazer o trabalho. Estamos a falar em coisas muito simples, não estamos a falar em perdas de casa, nem em pôr-se à frente de alguém para defender de um tiro. Não é,
estás a contar essa história e eu agradeço que tenhas contado, também conheço algumas desse género lá também, porque lidei com muitos clientes de lá, e sei que isso é mesmo assim, pessoas que sejam de fora e que tenham algum tipo de cargo mais relevante em algumas empresas importantes, têm que andar sempre, mesmo que não queiram, são obrigadas a andar com segurança e com escoltas, etc. A questão é, se as pessoas agora estiverem a ouvir a pensar, tá bem, trazem logo estas histórias. Não, alto, nós queremos descer aqui o nível, não é preciso chegar a este ponto. É o princípio. Basta o básico. É que nós nem o básico temos. Não queremos um colchão nem uma casa nova. Queremos atenção. Queremos que não nos tratem como uma pedra, como uma porta, não é? Como às vezes acontece. Queremos que tenham um mínimo de cuidado, um mínimo de educação. Eu trabalhei com pessoas que nem bom dia diziam. Eu vou trabalhar para um sítio, eu vou estar ali 8 horas a olhar para um tipo que nem sequer bom dia me diz. Não querem falar em emocionalidade? Tu vê o efeito disso em ti. Se calhar vão ao restaurante ou vão ao supermercado e as pessoas da caixa começam a passar os produtos porque estão ali naquela azáfama, têm filas e não sei o quê, e nem toda a gente lida bem com aquela pressão. Esquecem-se de dizer bom dia, se calhar são os que pedem o livro de reclamação porque a pessoa nem bom dia disse. Né? Há os mesmos que a tratar os seus. Exatamente. É de, como diz o outro, há um sketch do Gato Fedorento que diz assim, é de cavalo para baixo. Portanto, é aquela tal história, não podemos exigir aos outros aquilo que também não fazemos. E o que eu quero, e quando eu falo muito na emocionalidade e na liderança emocional, ainda bem que falaste nesse exemplo, não é uma casa porque a minha casa desabou, ou um colchão, ou não sei o quê. É perceberem que se eu tive um problema em casa, naturalmente que não vou ser o mesmo Ricardo quando estou sem problemas, sem nada. Não é? Eu não quero que me ajudem, nem que me venham arranjar aqui o problema que eu tenho, ou pôr o filho melhor, se estiver doente. É pelo menos o cuidado que tu tiveste, não, vai-te embora. Eu não sei como é que era anteriormente, mas comigo, passando por uma situação dessas, não estás aqui a fazer nada. Não me vais estar a ajudar em nada, nem a mim, nem a ti, nem à tua família. O que é mais preciso de ti agora? É este tipo de coisinhas. Eu acho que são, se calhar às vezes depois caio no ridículo estar a falar de coisas, para mim é básico. Não, mas é isso. Mas é isso, Ricardo. As pessoas são tão desprendidas, que eu penso assim, como é que isto é possível? E depois são os mesmos que dizem, não, emocionalidade não é preciso. Pois claro que não é preciso. Eu quando estou num cargo de liderança e trato os outros assim, não preciso de emocionalidade nenhuma. Mas se estivesse cá em baixo com um líder daqueles, se calhar era o primeiro a reclamar a emocionalidade. Mas como estou lá em cima e se calhar não reporta ninguém, ou aqueles a quem reporta, ok, pronto, eu consigo passar entre os pingos da chuva, lá está, é falta de empatia, não consegui colocar no lugar do outro, coloco-me no meu, eu não preciso. Portanto, e como eu não preciso, os outros também não precisam. Eu deduzo pelos outros aquilo que vejo em mim ou que estabeleço para mim. Isto não é forma de liderar ninguém, não é? Não, mas eu gosto dessa discussão, vamos levar isso a um nível mais alto. Vamos lá ver uma coisa. Qual é o propósito? mais alto e mais baixo. Não, vamos agora. Baixo, só para dizer que para mim bastava a básica, não queria mas não é nisso. uma coisa qualquer se me ardesse a cara, eu queria só coisas básicas. Não, eu quero falar exatamente do teu ponto, mas agora elevar. Qual é o propósito de um líder? Vamos falar desse líder que não dá bom dia. Isso é excelente irmos para aí, porque o que eu queria chegarmos era nesta discussão. Não foi tanto. Esse líder tem propósito. Exatamente o que eu ia falar. Esse líder não tem propósito. Esse líder tem um objetivo que é chegar ao fim e. Do dia acabou. Não quer saber de ninguém nem como é que atira. Mas vamos lá falar disto. Porque assim, ele é líder. Qual é o papel do líder? Isso que vamos discutir aqui. O papel do líder é atingir objetivos através das pessoas. Que é isto que as pessoas esquecem. Isto continua a ser a definição de liderança mais clássica do mundo. É atingir objetivos, é chegar lá à meta através das pessoas e com as pessoas, que é a diferença que a gente quer pôr hoje em dia. Não é só através e deixando cadáveres no caminho, mas a gente diz nos americanos dizem dead bodies. Olha para o lado e está tudo dizimado. Está tudo dizimado. Não. Está a receber a taça e não há ninguém para bater palmas porque exatamente. Estão destruídos pelo caminho. É atingir com eles e chegar lá com eles. Agora vamos lá ver, vamos analisar a tua analogia. O gajo entra, não dá bom dia a ninguém. Como é que a equipa dele, ou as pessoas que portam ele, se sentem logo? Começa logo por aí. Pois, é não fala, não diz, grunha, se calhar faz quando não está bem, e depois manda uns e-mails inflamados a dizer que não fizeste isto bem, não sei o que, nem sequer te cumprimentou. Depois despeja de trabalho, ou liga-te a dizer que tens que fazer isto e aquilo, tu estás no meio do teu planeamento, como o tipo não planeou, está à rasca, obriga-te a fazer o trabalho dele, mas nem sequer te disse bom dia. Ainda bem que já não sou só eu a dizer estas coisas. Não, exatamente, isso é o dia-a-dia das empresas. E depois a pergunta que eu digo é, esta pessoa é o líder certo? Porque as organizações têm que começar a pensar isto. Temos diretores de recursos humanos, temos não sei o quê nas empresas, agora temos como é que eles dizem, as pessoas usadas pela sociedade, os happiness. Mas como é que vai haver happiness? Claro. O próprio líder que nós escolhemos, quem vai para líder, se não tiver estas características intrínsecas, ou, no mínimo, o potencial e o desejo de as adquirir, porque, pelo menos isto, eu diria no mínimo, está lá a fazer o quê? Vai destruir alguém, na minha opinião ele pode atingir objetivos no primeiro ano ou no segundo, mas aquilo vai morrer. Vai. Não tem, é o que eu digo, tem pés de barro.
Um dia que chove um bocadinho, Exatamente. o barro dissolve-se. Pronto, E lá fica vai a lá. casa abaixo É mesmo assim, é uma mesmo assim. segurança. Mas é nestes temas, e ainda bem eu já sabia que quer a Sandra, quer o Arthur, também pensam assim. Mas eu acho que temos que ser cada vez mais a pôr a pedra de toque nesta conversa, porque para as pessoas começarem de facto, primeiro, a perceber que emocional é diferente de emotivo e que, quer se queira, quer não, a emocionalidade está presente no nosso dia a dia, mesmo nas organizações, nestas coisinhas, não é? Porque eu não vou trabalhar, não vou dar o melhor, não vou dar o meu melhor naquele sentido de cruzar os braços e olha, agora só para te tramar não vou fazer. Não é isso, é se aquela pessoa não me disser nada, lá está, se não houver o tal vínculo, a tal ligação, eu também costumo dizer, não temos que andar todos aos beijinhos e aos abraços e sermos todos os melhores amigos, não é isso. O ser emocional, não, vamos lá esquecer essa ideia, não é isso que se quer. Mas é um mínimo, não é? É um mínimo. O bom dia, boa tarde é uma questão de educação, já nem estou a falar de emocionalidade. Depois o resto, não é? Ok, temos estes objetivos para fazer, temos até dia X, lá. O mínimo é, estás confortável, precisas de ajuda, tens tudo o que precisas, mostrar disponibilidade, olha, se tiveres alguma dúvida diz-me, ou se eu não souber vamos falar com alguém, tu ficas logo, passas num momento de, entre aspas, pressão e tensão, tenho este objetivo para fazer, só tenho até quarta-feira, não sei o quê, mas depois desconstrói com, calma, se precisares ajuda, diz-me, eu dou-te ajuda, ou se eu não souber, vou pedir ajuda a alguém, e tu relaxas ali um bocadinho, não é relaxar no sentido de, ok, então pronto, mas ficas naquela, o medo inicial transforma-se num tipo de segurança, porque, pronto, sabes que está ali alguém contigo, you watch my back, não é? Ok, estou aqui, mas não estou sozinho, tenho que fazer isto, tenho um determinado prazo, mas não estou sozinho. Quando tu, normalmente, o que sentes numa organização é que estás sozinho, quero isto para hoje à tarde. Pronto, não interessa se tens condições, se estás preparado, se tens o conhecimento, se tens as ferramentas, se tens outra coisa para fazer que já te deram tens outra antes. coisa para fazer, não interessa. Se calhar se formos a ver numa lógica mais restrita, acaba por ser emocionalidade também, mas essa emocionalidade a gente não quer. A gente quer é a positiva, porque já chegámos à conclusão. E há bocado falaste naquele estudo das pessoas que se demitem do chefe. Há 1001 estudos agora, cada vez mais, que provam isto, que as pessoas quando estão mais satisfeitas, é como na vida pessoal, em casa, com a família, com amigos, se estiver bem, vou fazer mais coisas, vou fazer coisas melhor. Se estiver mal, não saio de casa, se calhar fico enroscado no sofá a ver televisão, ou nem ligo a televisão. O nosso modo, a nossa maneira de estar fica afetada com aquilo que é o enquadramento daquele momento de trabalho. Isso é decisivo, nós passamos um terço da nossa vida a trabalhar. Como é que podemos desligar a emocionalidade disto tudo? Como é que, é aquilo que eu dizia há bocadinho e repito, como é que deixamos o pessoal lá fora e o profissional cá dentro, se depois ainda por cima cá dentro o profissional, vamos todos, ok, ser profissionais. E depois temos estas pessoas que se preocupam, primeiro, com elas, segundo, com atingirmos ou não os objetivos por elas, para que elas possam ser valorizadas e reconhecidas, elas, porque também se calhar já tiveste casos em que a equipa constrói, a equipa atinge e depois alguém que vai receber o prémio diz que consegui, parabéns a mim. Às vezes até me custa, é o que eu digo, é tão básico, é tão tem muito a ver com... faz muita confusão. E depois vem, emocionalidade no trabalho, isso é uma coisa de... Até entre os pares, a gente às vezes imagina conversas entre eles, vão todos jogar golfe ou vão todos almoçar, e eu na minha equipe, não dou cá bébias para isso, é toda a gente ali na linha, qual é o já ouvi tantas dessas. Querem uma medalha, ok? Sim senhor, leva a bicicleta, qual é o prazer que isso dá? É esse pequeno poder de estás ali, encher o peito à frente dos amigos, faço isto, faço aquilo, não permito isto, não permito aquilo. Eu sou o boss, não é? É a ideia do eu sou o boss. Não, Arthur, és diferente dos outros em quê? Trabalhar para ti ou trabalhar para um tipo qualquer é diferente em quê? O que é que eu hei de querer trabalhar contigo? Qual é o meu prazer? Trabalhar contigo ou trabalhar com um mono ou com um robô que ali ponham ou com uma porta? É isso que as pessoas às vezes não percebem. Que alguns não valorizam isso, eu admito que sim. Há pessoas que vão-se marimbando se as pessoas que trabalham com elas gostam delas ou não. Eu, por acaso, valorizo. Há pessoas que não. Mas uma coisa é não valorizar. E outra coisa é ter este tipo de atitude. Não, que é contra o próprio interesse do líder. Repara bem, se o líder fizer a maneira certa, mesmo que não se esteja marimbando, se a pessoa quer... Não interessa, mas se ele agir com empatia, cuidado, for atencioso, só isso vai fazer com que ele consiga muito mais das pessoas dele, e como tal, ele como líder vai ter mais sucesso, do que se não o fizer. A questão é que eles nem sequer são bons para eles próprios quando agem da maneira incorreta, não empática e não consciente e não inteligente, Arthur, não com inteligência emocional. Como é que não veem isso? Pessoas supostamente tão inteligentes, a última Coca-Cola do deserto, para utilizar aqui uma empresa que já falámos hoje, a última Coca-Cola do deserto, e depois não têm o mínimo discernimento para perceber que, então
querem ser assim, ok, nós não gostamos de pessoas assim, mas ok, temos que trabalhar com elas, é a nossa sina, ok. Epá, mas ao menos, então, mesmo querendo ser assim, sejam bons para vocês próprios. Saibam que quem está convosco dar-vos-á muito mais e mesmo inconscientemente, pá, se houver um mínimo de dignidade enquanto estamos a trabalhar e um mínimo de tratamento humano. Se eu for trabalhar como um escravo, se calhar vou fazer o mínimo indispensável e pouco mais. Se eu tiver um mínimo, e já não vou falar naquilo que estávamos a falar há bocadinho, se precisares de ajuda, não sei o quê, aquela coisa, olha, tens o filho doente, pá, vai para casa, vens à tarde, ou compensas amanhã, qualquer coisa. As pessoas, é isso que, eu acho que isso, pá, não sei, acho que para mim sempre foi o combustível, e acho que para qualquer pessoa, por muito que às vezes se pensarem um bocadinho, é isto que nos faz viver, nos faz se não gostasse de falar convosco, não tinha aceito vir aqui, ou não estávamos já a criar planos para o futuro, é porque criamos estas empatias, criamos estas ligações, agora desligamos e vamos comentar, olha, estive numa conversa espetacular, falámos disso, porquê? Porque criou qualquer coisa positiva em nós. Agora, se for uma coisa negativa, não é? Os resultados não vão ser tão bons, porque é aquilo que estavas a dizer há bocadinho, eles atingiam os resultados na mesma, e eu acho que é o grande problema. Eu uma vez disse isso a um líder meu, quando pedi para fazer uma mudança e estavam-me a dizer que eu não podia. E eu disse, olha, desculpe lá, mas a minha carreira ainda giro eu. Ah, não sei o quê, não dá, não pode. Ah, é, então pronto. Eu já percebi qual é que é o vosso interesse. Então vamos fazer assim. Se eu não chamo a atenção de outra forma, ou melhor, eu acho que vou chamando a atenção da forma que devia, que é cumprindo objetivos e chegando às metas e fazendo o que é necessário para. Se vocês acham que não, vamos experimentar ao contrário, que é, eu a partir da manhã venho, não faço nada. E vocês, ao fim de 2, 3 dias, com o Ricardo a zeros, garantidamente vão ser vocês a chamar. Já não é eu a chamar-vos a vocês para falarmos. É vocês é que me vão chamar. Ricardo, passa-se alguma coisa, vamos ter que mudar. Se querem tentar essa via, vamos embora. Porque vai ser garantidamente diferente. E a pessoa depois pensa um bocadinho, deu a ideia onde é que eu quis chegar. É aquilo que eu digo, é os mínimos olímpicos. É os mínimos olímpicos. Porque senão a pessoa também começa a fazer menos do mínimo olímpico, está lá de corpo presente. Depois admiram-se do quiet quitting e das pessoas que estão a trabalhar, mas é como se já tivessem ido embora. Porquê? E depois a outra coisa, já agora, Arthur, deixa-me só introduzir isto, eu acho que já no outro podcast falei e falo disto muitas vezes. E depois desconstruímos estes problemas todos, fazemos estes diagnósticos todos, vamos discutir. Discute-se o quê? Os liderados. Esses é que são os malandros. Cruzou os braços, não atingiu objetivos, anda desmotivado, é um malandro. Nunca se discute o líder, onde, para mim, 90 e muitos % dos casos, é lá que está o problema. Porque se as pessoas andam desmotivadas, por alguma razão andam desmotivadas. Se as pessoas não cumprem objetivos, por alguma razão não cumprem objetivos. Se as pessoas são malandros ou não sei o que mais, se calhar isso é a reação a alguma coisa. Então porquê é que estamos sempre a discutir os mesmos e os mesmos problemas e que acabamos por não construir solução nenhuma e não vamos discutir aquilo que para mim é de facto a verdadeira essência do problema, que é as lideranças, que não sabem ser líderes, que não têm perfil para ser líder. Muitos, eu conheço muitos, não queriam ser líderes. Reparem, nós chegamos ao ponto de, isto é eu até vou escrever, nem vou falar agora, vou escrever disso no livro, depois as pessoas leem. Há um princípio que diz que tu vais evoluindo, né? evoluindo, até que chegas a um ponto em que essa evolução é quase tipo uma utilidade marginal. Por muito que evoluas daí para a frente, aquilo já não dá nada. Nas empresas acontece um bocadinho a história do és muito bom tecnicamente, vais sendo premiado até chegares a um cargo de chefia. Chegas a um cargo de chefia, a empresa perde 2 vezes. Primeiro, não ganham um bom chefe ou um bom líder, perde um excelente técnico. Porque a pessoa, por ser um excelente técnico, é que foi merecendo a oportunidade de. E então vai fazer aquela nova função. Perde-se o técnico. Mas vai fazer aquela nova função, e era aí o tema que eu queria chegar, eu conheço muitos que fugiam daquilo como o diabo da cruz, não têm perfil nenhum, nem têm interesse, não, nem ou querem ou não vale função. a pena. Porque é assim, mas alguém vai tens... dizer, não quer ser líder. Não, toda a gente quer ser líder. Quanto mais não seja, como também conheço muitos, para fazer aos outros o que andaram uma vida inteira que lhes fizessem a eles. Agora é a minha vez. Estás a ver? É um não, mas às vezes também fica mal. Mas às vezes também fica mal dizer que não queres. Às vezes é o medo de dizer que não quer ser líder. Porque eu já vi muita gente ter esse medo. Porquê é que aceitaste? Porque se eu não dissesse, eles despediam-me. É aquela coisa, ele não quer líder, já não quer crescer mais. Não, ele está feliz onde está a dar o melhor, é excelente onde está, deixa-no estar. Tem um trabalho paralelo, aumentem o scope de trabalho dele. Não o obriguem a ser uma coisa que ele não quer, porque quando tu passas a ser líder, repara, tu já não fazes o trabalho que gostas. Exatamente, é isso. Tu passas a ter que atingir objetivo, voltamos à mesma discussão, por meio de outros. Ou seja, tu já tens que confiar no trabalho dos outros, não é no teu só.
Já não vais fazer o E uma coisa é fazer o teu trabalho tecnicamente, que pode ser muito bom a fazer isso, e outra coisa é fazer gerir o teu trabalho dos outros. E nem toda a gente tem perfil para isso, e não tem mal nenhum em não conseguir. Não é ou normal. em não ter gosto nisso. Há pessoas que não têm prazer, nem têm qualquer tipo de ambição em termos de carreira. Se for para haver alguma evolução, que seja monetária ou que seja noutro tipo de regalias, porque não têm aquela coisa de, não, eu um dia quero subir para o patamar a seguir, e depois quero gerir uma equipa, e depois quero não sei o quê, e depois... As pessoas não têm esse perfil, então porque é que as vamos obrigar, né, entre aspas, porque isso às vezes funciona quase como uma obrigação, e o exemplo que tu acabaste de dizer é ou vai despedir, porque é que devemos obrigar alguém a fazer isso quando a perda é pelo menos dupla nesse sentido que eu disse, perde-se o técnico e não se ganha o líder, com todos os problemas que depois daí vão advir, porque, lá está, depois vamos bater sempre ao mesmo, o mau líder vai gerar este tipo de maus comportamentos ou de não comportamentos que vão ter impactos nas equipas, que por sua vez vai ter impacto nos objetivos, que vai ter impacto na organização. Olha, posso trazer aqui um tema que vais gostar. Estávamos a falar da Coca-Cola há pouco, e já agora lembraste de uma coisa muito importante que tem a ver com tudo o que estás a dizer. Eles também mudaram isso. Nós também tínhamos aquela coisa de estar sempre a subir, senão vais para a rua. Depois houve uma altura que se mudou. Quando criámos esta academia da Coca-Cola com Harvard, começamos a ter várias pessoas a ir para os ditos cursos de liderança, gestão e tal, mas não eram cursos para seres logo líder a seguir, não. O que é que eram os cursos? Era para as pessoas irem ver se tinham competências de liderança geral, de pessoas, ou apenas técnica. E o que é que saía depois? Uma conversazinha, imagina que era tu e eu, não é? Íamos para uma conversazinha, tu és o meu chefe, e eu fui para o curso. Chegaste à conclusão que, tecnicamente eu sou muito bom, mas as minhas ambições são muito diferentes do que estavas à espera. Eu, na realidade, não quero ser chefe de outras pessoas, gosto de trabalhar com muita liberdade pessoalmente, adoro o que faço. E o que é que a companhia te dá agora a liberdade de fazer? É dizer assim, olha, Arthur, já vi que tu gostas disto. Tu já fizeste muito nesta área. Há alguma outra área que tu gostes, onde tu gostasses de poder continuar a fazer? E faz aquilo que nós chamamos posições laterais. Laterais, exatamente. Eu estava no crescimento horizontal. Horizontal. Fazer outra coisa diferente, aprender uma coisa diferente. Eu tinha pessoal que estava em operações. Já eu gostava mesmo era de ir experimentar marketing. Não queriam subir. Eu queria ver uma coisa diferente. E por que não? Muitas das competências que ele tinha nas operações já vinham do marketing. Ele só precisava das pessoas e dizia, ok, tens de compreender que quando começares no marketing, nos primeiros 6 meses vais estar numa posição mais júnior, mas depois daqui a um ano a gente põe-te na posição equivalente. Não te vais mexer no salário, mas tens de compreender que vais ter que aprender alguma parte durante 6 meses. Eles aceitavam felizes da vida. É o básico. Não queria outra coisa. Sempre a falar, parece que é a descoberta da roda. Da roda, mas já ganhou 2 valências. Ganhámos 2 vezes. O gajo de operações continua a estar em marketing. Muitas vezes dava um pezinho no resto e ajudava. Estava feliz. Passado 2 ou 3 anos, aquele indivíduo era um excelente de operações e agora era um excelente marketeer. Já viste a multifacilidade da pessoa? E depois tinha outros. Não falta inventar nada, falta aplicar. E às vezes podemos ter alguma criatividade na aplicação, de facto, sim. Mas já está inventado, é preciso fazer. E preocupar com as pessoas. Coisa que também é importante isso que estás a dizer é, pronto, ainda bem que terminaste, eu é que te interrompi, com essa frase. Mas para conheceres quem tens que conhecer as pessoas, né? Exatamente. E esse é outro problema. E as pessoas às vezes têm um bocado de medo e fogem desta questão da liderança emocional, porque, primeiro dá muito trabalho, pronto, e isso aí ninguém quer ter trabalho, e conhecer pessoas dá trabalho. É muito giro, eu pelo menos acho é das melhores coisas que existe, mas dá trabalho, e as pessoas não querem ter trabalho. Porque eu tenho que me estar a preocupar, decorar que tu és do Benfica ou do Sporting e que o outro tem 2 filhos e que o outro não sei o quê. Isso dá muito trabalho. Mas é um trabalho que pode dar, se calhar, ao início, mas depois todas as mais-valias que isso te vai trazer são, incomensuráveis. Porque assim, isso depois cria-te um lastro que tu, conhecendo as tuas pessoas, conheces as pessoas pela emocionalidade, não conheço ninguém que conheça outro, a menos que seja um questionário numa folhinha com perguntas de sim e não, as pessoas respondem com cruzinha, mas também nunca consegui conhecer ninguém muito bem com questionários de cruzinha, etc. Conheço as pessoas, é fazer-lhe perguntas e a responder a perguntas que me façam. E isso é que primeiro conheces as pessoas e depois liga as pessoas. E as pessoas quando estão ligadas, não é? Já sabem que, eu ao Arthur hoje, ele está ali coisa, não lhe posso pedir nada. Vou chamá-lo à parte e vou conversar com ele e depois vamos... Percebes? Começas a perceber que contigo é uma coisa, com a Sandra é outra, que é aquilo que eu costumo dizer, o líder emocional, o cisne negro, tem uma grande característica que o distingue de todos os outros, tem várias, mas uma que o distingue de todos os outros é que sabe que não pode tratar ninguém de maneira diferente, mas não trata ninguém de maneira igual. Parece quase a mesma coisa, mas não é. Tu não tratas todos na carneirada, mas também não tens tempo, nem tens a oportunidade de tratar cada um individualmente. Mas há certas coisas que, se as fizeres, é quase como se estivesse a tratar cada um individualmente.
E se É tiveres esse cuidado, conhecer isso. leva tempo, tens que conhecer, mas se tiveres esse cuidado, depois entras aqui num estado cruzeiro, que depois isto leva-te pelo oceano fora. Olha, Agora, eu tens posso que dar um ter esse exemplo. cuidado ao início e tens que fomentar isso, senão... Posso dar um exemplo como líder agora, como se fizesse-me entrevistar a mim para te dizer como é que eu fazia isso. E ainda aquilo que estás a falar do líder cisne negro, que eu fui um bocado. Se calhar por Não, isso já depois é que percebi, acabei pela por história sair que estás a contar, acabei por sair já depois do mundo reconheces a verdade. corporativo. O que é que eu fazia? A primeira vez que eu tinha um novo colaborador, eu pedia logo aos recursos humanos a tal ficha. Depois tinha uma fichazinha que tinha o currículo e tal, aquelas coisas todas. Aquelas coisas Depois todas. depois eu tinha um budget para gerir de pessoas. Sabes que a primeira coisa que eu fazia no budget? Trazia a pessoa ao meu escritório, sentava e a pessoa ficava já a olhar para mim, este é o boss. Primeira pergunta que eu era logo, como é que estás hoje? Ficava assim, estou bem, tá, não sei o quê. Depois começava a perguntar, então, estás aqui, este novo trabalho, o que é que tu gostaste para As estar pessoas até aqui? ficam Porquê é que vieste? surpreendidas quando alguém faz essas É, perguntas, não é? porquê é que vieste? O que é que te interessou? Começava a fazer uma conversa normal. Depois às tantas, então, e fala-me de ti, pá. De onde é que vieste? És casado, não és? Tens família, não tens? O que é que me podes contar sobre ti? E a conversa era toda sobre... Nem falava do trabalho. Falava dela. Mas quando ela saía, chamava aos recursos humanos e dizia assim: olha, eu quero esta pessoa, quero perceber o perfil dela, façam-lhe um teste disso para eu conhecer melhor as valências, as competências. Quero que ela vá fazer um. Nós tínhamos um programa de iniciação, quero que ela tenha um programa de um mês, onde ela vai conhecer toda a gente. Não quero sequer ela a trabalhar, quero ela conhecer toda a gente, reunir com toda a gente, ver as operações, ir para o chão, visitar os clientes, isso o mês. Quero ela fora a aprender a coisa. Depois do mês vou falar com ela. Os recursos humanos odiavam-me. Mas não vai ser produtivo e o que estamos a gastar dinheiro. Pá, é o que é. Pois, tal É o história. que É é. tal história. É fazer bem ou fazer igual aos outros. Passado um Isso é a mês, diferença. pá, Ricardo, passado um mês ela vinha e falávamos as experiências dela nesse mês. A pessoa estava no espinca, pá, adorei, conhecia aquilo, depois às tantas, então vinha ao trabalho, fazia a pergunta-chave. Então o que é que aprendeste? E ela depois começava a falar. Então e o que é que vais fazer de diferente agora na tua função? E eu ganhava a pessoa para o ano inteiro. Ela dizia, não, nós temos que fazer isto diferente, isto diferente, isto diferente. Se calhar às vezes dava-me soluções naquele momento, que eu andava há meses, que não via. Exatamente. E ela dizia-me, olha, eu descobri que isto, se mudarmos isto vai Mas olha, mudar para ali. Arthur, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu aplaudo Só isso te porque queria dizer isto. acho que isso é, pronto, completamente disruptivo e não se vê. Pronto, é uma pena, mas não se vê em lado nenhum. A questão é, desconstróis logo isso tudo na primeira conversa. Na primeira conversa, na forma descontraída e aberta, como tu recebes e pões o foco nela. O que é que gostas de fazer? Fala-me de ti, porque é que vieste, não sei o quê. Portanto, passar a coisa para o outro lado. E isso ninguém faz. Eu lembro-me de uma vez, mais uma mudança de balcão. Nos bancos acontece muito isto. Mais uma mudança de balcão. Uma vez cheguei a um balcão novo. Sabes como é que eu fui recebido? Tua mesa é ali, podes começar. Tu não Ai, que conhecia lado nenhum. simpático. Simpático, Tua não mesa é é? ali, podes começar. A sorte, entre aspas, eu costumo dizer a sorte. Eu sou o Ricardo, né? Eu sou aquele que é competitivo, aquele que se puder ficar em primeiro não fica em segundo. Também não preciso que me andem, né? Numa bandejazinha, olha, isto é a casa de banho, isto é não sei o quê, né? Tá, mas um mínimo, né? Então, como é que correu a experiência anterior? Olha, aqui neste balcão fazendo assim, sei lá, qualquer coisa. Para, no fundo, criar ali uma primeira... Porque este primeiro, eu costumo dizer, não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. Essa primeira boa impressão, convenhamos, Diz tudo. não é muito fresca. A sorte é que, lá está, Imagina. já era sénior, não é? Não preciso também que andem ali grandes. Era 5 minutinhos, olha, aqui somos 5, somos 4, aquele faz isto, aquele faz. No fundo, conhecer um bocado a equipa, não é? Que é que, quais são os principais desafios ali, porque cada balcão é um balcão, tem as suas idiosincrasias diferentes dos outros, etc. Perceber um bocado isso. Ok, vieste para aqui fazer uma determinada função, está ali o computador, podes começar. Pronto, e eu fui para o computador e comecei. E como em todos os outros lados, fiz o que me competia. Mas perguntas-me assim, mas com esse líder, pá, não. Nunca mais houve empatia. Voltamos a dar um bocadinho. Fiz porque é a minha maneira de ser. Se puder ficar em primeiro, não ficar em segundo. Fiz porque eu sou assim. Fiz porque eu profissionalmente. Pode haver quem vista o mesmo, mas ninguém veste mais a camisola do que eu. Porque outra pessoa qualquer, lá está. E aqui entra outra vez também Há neste um perfil aspecto, diferente, um perfil diferente do teu. Bastava isso, um perfil diferente. Num outro vetor da emocionalidade, entra alguém que não lida tão bem com isto, se calhar ficava logo inseguro. Epá, então, nada, nem me apresento aos clientes, nem diz como é que eu vou fazer, quer dizer, começa-te logo, é o teu primeiro dia, são os teus primeiros 5 minutos e já estás a fritar da cabeça porque, calma, isto aqui mas vai funcionar assim, vou estar aqui entregue aos bichos e tenho uma mesa e um computador e é suficiente e vamos embora, então, e o resto?
Olha, eu gosto muito do título do teu livro, porque agora eu estava a pensar muito no título do teu livro e agora identifiquei que um dos cisnes negros, eu vou ser um deles. Já percebi. Não, só pelo que já contaste. Só pelo que Só já pelo que já contei. contaste, garantidamente. E quis muito estar aqui também, a Sandra convidou-me, porque eu fiquei muito, muito, muito curioso, queria te conhecer e queria saber o que falo. E agora finalmente percebi o teu título, mesmo a fundo. Epá, 5 estrelas, Ricardo. Sandra, a gente tem tirado aqui muito tempo, eu vou-me calar, porque o podcast é teu. Eu e o Ricardo acho que tínhamos pano aqui para a hora. Vocês já dominaram tudo. Mas tu deves ter. Já falámos de algumas coisinhas. Deve ter algumas questões específicas do Ricardo, o livro, a história dele. E epá, eu sou aqui um convidado, Ricardo. Aqui a estrela és tu. Vamos falar todos. Não, eu não sou estrela nenhuma. Somos os três a conversar. Sim, mas entrar. Menos. Mas era importante. Eu queria muito também conhecer-te e trazer aqui um bocado este prisma de um recém-chegado desse mundo de liderança, e já aprendi muito contigo nesta conversa, Ricardo. Fantástico. Não, é Continua a fazer isso. Com tanta experiência, e a Sandra já me tinha dito, de facto, eras um cisne negro, e de facto, lá está. É outra coisa que os cisnes negros acho que também não enganam. Costuma-se dizer, às vezes basta olhar para a pessoa, né? Olhar para a pessoa, a maneira como fala, as experiências que tem, a maneira como se entrega e como partilha com os outros, distingue logo. Era completamente impossível fazermos esta conversa com milhares, milhões de pessoas que lideram equipas que andam por aí fora, como tu lideraste, e se calhar não conseguíamos ter uma conversa, acho eu, construtiva e interessante como estamos a ter. Porque, de facto, uma coisa é contar histórias, mas há histórias e histórias, não é? E as histórias só são histórias e só interessam se tiverem algum valor por trás e tiverem alguma mensagem por trás. Estar aqui a contar histórias de, sei lá, chicotes, né, como eu há bocado estava a dizer, isso, infelizmente, temos muito por aí. Agora, histórias como as tuas, né, e como algumas que eu, há poucas, mas consegui experienciar e viver, e nas poucas ocasiões em que tive de liderar equipas, tentei sempre fazê-lo, e acho que consegui, pelo menos o feedback que recebi, que é outra coisa que muitos líderes não sabem o que é, feedback. Feedback é importantíssimo. E o feedback é dar e é receber, né? Eu também quero saber o que é que as pessoas acham que eu posso fazer de melhor. Não é só eu dizer às pessoas o que é que elas têm de fazer melhor. Isso não é líder nenhum, né? Isso vai ser um guia ou um manual de instruções e diz, olha, tu tens que fazer isto. Se não fizeres, tens que fazer assado. Isso, qualquer livro me diz isso. Agora, alguém que depois me diga porquê e como é que se faz, e que até me dê exemplos. Isto era outra coisa. Quer dizer, eu depois nestas coisas sou um bocadinho, e já vi, Arthur, tu também és assim. Eu não fui sempre assim, já sofri muito na fase inicial da minha vida profissional. Pá, era um bocadinho aquela lá está, era miúdo, acreditava nas pessoas, era pau para toda a obra. A partir de certa altura a pessoa começa, espera aí, então, aquela história da carneirada, todos a abanar com a cabeça que sim, quando toda a gente está a achar que não, mas todos dizem que sim por medo ou por não sei o quê. Bolas, se eu não concordo, porque é que vou estar aqui a abanar com a cabeça com os outros? Se não concordo, não concordo, e digo. E houve situações na minha vida em que muitas vezes confrontava as pessoas, e assim como a conversa que tu tiveste com essas pessoas que recebias, e que eu acho que logo aí ganhavas as pessoas, algumas conversas que eu tive com algumas pessoas que me chefiaram, e não vou dizer lideraram, porque nestes casos não são líderes. Há uma diferença. Chefiaram, as pessoas ficavam muito surpreendidas quando tu rebates. Quando tu, peraí, mostras que não... Ok, então, alto, este tipo está a sair aqui da fileira. E isso é muito difícil lidar, nem toda a gente tem esse... Percebes? Eu queria ligar isto com outra... Entretanto, já a gente vai falando tanto, perdi-me, porque eu queria ligar isto... E revela insegurança por parte do outro também. Estávamos a falar do reverse. Eu se calhar aproveito, pensa um bocadinho e vou introduzir aqui uma coisa que vai te ajudar. Tu falaste do líder de receber feedback. Isso é muito importante. Isso foi uma coisa que eu implementei, que eu, os cursos humanos implementei na Coca-Cola, na minha região, que foi, passei a testar, eu fui teste na minha região de eles darem feedback a mim. Portanto, eu tinha um sistema onde eu punha feedback mensal, nós passámos a ter feedbacks que nós chamamos quinzenais, onde tínhamos pequenas conversas de meia hora sobre como é que está a correr tudo, usámos o coaching. O que é que correu bem, o que é que está a correr menos bem, o que é que eu te posso ajudar até fim do mês? E eu tomava notas dessas conversas. E no fim do mês enviava, tinha uma segunda conversa, eram 2 por mês, enviava para eles as notas que eu tinha dessa conversa. E ia um formuláriozinho que dizia as notas dele sobre mim, das 2 conversas, o que é que foi bom da conversa que tive com ele, o que é que foi que eu ajudei, o que é que foi que eu faltei, o que é que ele espera de mim a seguir. E depois criámos um sistema na empresa, que era a avaliação trimestral e a semestral, também já ouviste isto de certeza, e anual, em que é um formuláriozito, onde não era bem um formulário, era a junção de todas estas conversas e ia para um sistema.
E depois, ao fim de 3 meses, eu fazia uma reflexão destes 3 meses de conversa com ele, meu colaborador, e ele de mim. E as perguntas eram muito interessantes, para não haver divagações. Aquilo era, no meu caso, dele para mim, aparecia logo claramente a dizer: o teu líder concedeu-te os recursos necessários para tu poderes atingir os objetivos? Sim? Não. Não. O teu líder teve as conversas bimensais contigo, foram produtivas e sentiste motivado? Sim ou não? Se não, porquê? Era muito claro. E depois era uma terceira pergunta muito simples. O que é que o teu líder poderia fazer melhor para te ajudar a atingir os objetivos e sentir mais motivado no trabalho? E isso vinha para mim. E eu fazia o mesmo, e as perguntas deles para mim também eram muito nesta semelhança, mas adaptada o que é que eu achava, o que é que eu potenciava e não sei o quê. E eu tinha mais um layer que eu tinha que pôr: o que é que eu posso fazer para ajudar esta pessoa a ter uma performance melhor. E trocávamos estas notas. E no fim do ano, esse dossiê de conversas e notas era trocado. O meu para eles, o deles para o meu. Que era para eu, para o próximo ano, quando ia ter com o chefe acima de mim, ele tinha lá o resumo do feedback deles. E a pergunta dele para mim era: ok, estás excelente nestas áreas, fizeste bem nestas, mas há aqui uma área que tens estado um bocado consistentemente, um bocado fraco, precisas desenvolver. O que é que queres fazer para melhorar nesta área? Precisas de mentoria, coaching, queres ir fazer um curso? E ele fazia o meu plano de desenvolvimento para o próximo ano com base no feedback da minha equipa. Tal como eu fazia o plano de desenvolvimento da minha equipa, com base não só no feedback deles, porque há aqui uma outra parte que era o 360, eu também tinha feedback dos outros sobre cada um. E a minha conversa com ele não era só sobre o que é que eu achava dele. Era o que é que eu tinha nas minhas notas, mais as notas de todos os outros, que era obrigatório. Okay? Todo o resto da equipa sobre ele. E depois falávamos do plano de desenvolvimento dele, mesmo que ele tivesse sido mau, e isso era a regra da empresa, nós nunca mandamos ninguém embora com base nisto. Ele tem sempre uma segunda chance, que é: isto não está bem, tivemos um ano inteiro, está aqui o feedback, este ano temos que mudar. O que é que tu necessitas, o que é que precisas para poder estar aqui onde a empresa te vê e acha que tens potencial para chegar? E a discussão era muito clara, não era para acusar, chamá-lo de mau, mandá-lo abaixo, não, era dizer: olha, realmente a performance não está bem, separávamos logo a pessoa da performance, não era ele que está mal, é a performance, ok, específica, não está naquilo que a empresa espera, as razões são estas, o feedback que eu tenho é este, os feedback dos teus colegas, da tua equipa é este. Agora, estou aqui para te ajudar. O que é que aconteceu? O que é que podemos melhorar? Aliás, às vezes nem chegava tanto ao que é que aconteceu, porque eu já sabia com as conversas todas e já ia percebendo qual era o problema. Eu na altura só dizia: olha, eu percebi que o problema foi este, estou correto? Há mais alguma coisa que falhe? Não. Ok, o que é que tu precisas agora para ultrapassar isso? E ele próprio dizia, a pessoa: olha, preciso disto, preciso de tempo, preciso daquilo, olha, não me sinto bem nesta função, eu acho que estou melhor noutra, gostava mesmo era de sair daqui. Era mesmo assim. E a minha função depois era ajudá-lo a fazer isso. O reverso do líder. Não sei se isto te ajuda na reflexão que tu querias falar sobre o líder. Ia dar um exemplo qualquer, mas pronto, vê lá. Entretanto foi-te, né? Sandra, eu não sei agora a falar disso. A Sandra também tem um cisne negro que ela falou uma vez, conheceu nas Nações Unidas, que era um general que eu não esperava. Também já me falou dele. É, e que pelos vistos saía da caixa, não era, Sandra? Era um bocado, talvez também ajude aqui a conversa. Completamente. Liderava sem nos darmos conta. E não usava os galões de general, não é? Nada, antes pelo contrário. Era a pessoa mais humana que eu conheci. E o que é que... Inclusive, que eu queria saber. Ele percebia, ele observava e percebia o que é que cada elemento da equipa podia dar aos outros. E pedia. No meu caso, como vinha da comunicação, não é? Estava na área de intelligence da missão, um bocadinho fora da minha área de atuação, mas como eu vinha da comunicação e nós fazíamos o morning briefing aos líderes de topo da missão, ele percebia como é que eu colocava a voz na apresentação, ele percebia como é que eu comunicava, como é que eu fazia as coisas, ele pediu-me para ajudar os meus colegas, que eram militares e eram polícias, que não têm competências da comunicação. Então, eu fazia parte da equipa civil, porque aquilo eram equipas, tínhamos os civis, tínhamos os militares de várias nacionalidades e polícias de várias nacionalidades. E o morning briefing rodava. Então, como ele percebeu, peraí, ela é boa nisto, ela vem desta área, o que é que ela pode usar de valências que ela tem, de competências que ela tem para os colegas. E assim fiz. É olhar para a árvore em vez de olhar para a floresta.
Mas o interessante é vindo de um general. Tu sabes como é que é a liderança De militar, não é? de um Parte militar que é militar de mais. carreira que dirigiu tropas no Kosovo, Exato. no Espantoso. Congo, em várias missões. Mesmo, mesmo. Não, Isto é que é. assim como os Isto é que exemplos que tu estavas a dar há bocadinho, é de valorizar, mas a mim o que me surpreende, não surpreende. Surpreende é não haver, lá está, mais vezes feito. É não só haver, primeiro, o executarem essas coisas, né? O fazer-se a avaliação, o feedback, os 360, etc. Porque há muita gente onde isso está é oficioso, mas não é oficial, ou ao contrário. Portanto, está escrito, mas ninguém faz. Preocupava-se em implementar isso, como depois se preocupava em ver os resultados, essas coisas. Quando na maior parte dos casos nem sequer há a preocupação de implementar aquilo que, em teoria, Não há, existe e está sequer. institucionalizado, não é? Muitas vezes Não, nem não se há. faz. Eu em Quanto mais depois Portugal ter os nunca tive resultados, isso. pronto, quanto mais chegar a um caso em que se ver que tu, Sandra, podes ajudar em termos de comunicação toda esta gente e pôr-te à frente daquela gente toda a passar os teus conhecimentos. Esquece. Não. Isso em Portugal, culturalmente, isso está muito longe de ser uma realidade. Isso não existe. Não existe. Agora que Mas falaste é nisso, muito triste. Sandra, claro. não te quero cortar, falando disso, é muito triste. Eu lembro-me agora, quando eu saí de Portugal para a carreira internacional na Coca-Cola, realmente tens razão. Eu aqui não tinha esse tipo de feedback nenhum. Nem sequer me treinaram nesse tipo de liderança. Eu tive sorte de ter estado na Procter & Gamble Internacional e já o tinha, mas quando vim para as empresas portuguesas, isso não era cultura. Eu implementava sozinho, por mim mesmo, contra a regra da empresa. E quando fui para fora, percebi que lá era lei. Para tu teres uma ideia, eu próprio era avaliado com a consistência com que eu falava com as pessoas, dava feedback e o tipo de feedback que eu dava pelos recursos humanos. Pronto. Que era, a função deles era garantir que eu era um bom líder, estava a liderar bem, que eu estava motivado, mas os meus colaboradores também. E eles interviam se isso não funcionasse. Eles eram tipo mediador, que é outra coisa que não há um grau de quase profissionalização desse aspecto em concreto. Desse aspecto. Que aqui nem sequer se leva em consideração o utilizá-lo e pô-lo em prática, quando prática, fazer esse tipo de avaliações. Eu disse-vos há bocadinho, trabalhei sempre muito nesta área financeira e a maior parte das histórias que eu conto são de um local que eu ainda conheço pessoas lá. O meu primeiro emprego foi de facto num banco, de onde eu me despedi, como vos disse há bocadinho, e custa-me às vezes, ao fim de 20 anos, algumas das histórias que eu vos conto foram há 20 anos ou quase, e eu depois tenho conhecimento que elas ainda continuam, ou seja, podia haver aquela coisa, foi há 20 anos, agora as coisas estão diferentes. E tu vais falar com pessoas que ainda lá estão, ou que saíram de lá há menos tempo, ou que continuam a conhecer pessoas lá, e tu vês que nada mudou. Ou que há coisas que efetivamente estarão melhores, né? Porque não podemos ser assim catastrofistas ao ponto de facto é difícil tu encontrares alguém que tenha, lá está, que seja um cisne negro. Por isso é que os cisnes negros têm aquelas 3 características. São raros, o impacto é brutal e toda a gente sabe dizer o que é, como é que é fácil ser um líder, o que é que um líder deve ter, mas depois na prática, a teoria fica escondida a algures, a prática é muito mais difícil. Sandra, se calhar queres eu queria para um desafio, mas vocês já estão a responder ao desafio. Se este tipo de liderança é aplicável em Portugal. Grande pergunta. Devia ser em todo o lado. Aplicável devia ser em todo o lado. Se existe, eu diria que não. Mas é uma pena, porque isto é que pode mudar o paradigma da motivação. Agora, tu falaste há pouco do quiet quitting, nós já ouvimos falar de outro tipo de... Do loud quitting, que é prejudicar a empresa de forma propositada. E que ainda há mais outra que tu também falaste, que é o... Há vários. Aquela... já nem sei o nome. Não, tinhas-me falado o present, qualquer coisa... Presentismo. É isso mesmo. Presentismo, exatamente. É aquele que está lá a fazer a figura de corpo presente, não é? Exatamente, isto existe em todo lado, mas depois eu acho piada. Só custa à economia portuguesa, às empresas portuguesas, 3 mil milhões de euros em 2022. Portanto, mas sabes o que é que eu ouço nos corredores depois os líderes a dizer? Isto é malta, não quer é trabalhar, são os preguiços. É tudo que eu estava a dizer há bocadinho. Os maus são sempre os maus e aquilo trabalhadores. É os liderados, não que é os lideranças. Aquilo tem uma causa qualquer externa que não é necessariamente a má liderança ou pessoas que estão à frente ou a cultura da empresa. Tem que ser desafiado ao nível mais alto, até da administração, se for preciso. Quantas administrações em Portugal precisavam aqui de um bocadinho de trabalho no business coaching, organizational coaching e humanismo? Arthur, mas também há muitos casos de a cultura até se pressente, até se percebe, eventualmente até existe, mas depois não há quem a implemente. E aí, por isso é que eu foco muito no líder, porque eu conheço muitos casos em que
eu percebo o que estás a dizer da cultura e também concordo, mas como conheço muitos casos em que a cultura não pode servir de desculpa, porque a cultura até existe e até se percepciona e as pessoas conseguem identificá-la, não há depois os tais players em locais-chave que a implementem, que a façam descer das mais altas esferas até cá abaixo à fábrica, porque isto depois tem que ser um ciclo que aglutine toda a gente. E por achar que há muito mais casos em que o problema está em quem não passa a cultura do que sítios onde a cultura não existe, é que eu foco muito e neste aspecto que já disse aqui até mais do que uma vez, um problema que são os líderes, não se discutem os líderes. Os líderes parece que têm uma impunidade qualquer. Não, há qualquer coisa na liderança, nas equipas, nos objetivos, nos resultados. Vamos ver o quê? Não, vamos ver porque é que as equipas não estão a conseguir, vamos ver porque é que as equipas não estão motivadas, vamos ver porque é que as equipas fazem isto ou fazem aquilo. Nunca se vai ver, deixa cá ver qual é o papel do líder nisto tudo, onde é que o líder pode eventualmente estar a falhar e pode melhorar. Eu nunca vejo isso discutido, ou muito raramente vejo discutido. Vêm sempre, são pessoas que têm que tomar decisões, estão cheias de trabalho, etc. Certo, é verdade que sim. Mas está tudo bem, mas se calhar a pergunta... São humanos, também precisam de ajuda, também precisam de reconhecer erros, né? Também precisam de melhorar e de evoluir. Então porque é que, se reconhecemos todos isso, porque é que então estamos sempre a discutir o outro lado? Então vamos discutir esse também, ok? Tem muito trabalho. O que é que se pode fazer para os líderes passarem a ter menos trabalho e mais tempo para fazerem as tais decisões estratégicas, para fazerem passar a cultura, para comunicar com as equipas, para conhecer as equipas? Portanto, identificas o problema, mas não, depois de diagnosticado, não se atua sobre ele, vamos continuar a bater nos outros, são sempre os mesmos, não leva a lado nenhum. A tal história de resultados diferentes pelo mesmo caminho é difícil, só se conseguem resultados diferentes com um caminho diferente. Né? Porque agora, vamos dar sempre ao mesmo sítio. Agora disseste uma coisa, eu queria ser bonzinho também para alguns líderes, porque há aí muitos e bons e realmente acerbados de trabalho e que gostariam de ter mais tempo para os outros e não têm. Porque há muita cultura em Portugal, és líder, ganhas mais, agora tens de trabalhar 3 vezes mais. Não, que eu saiba, a lei laboral é a mesma para o líder como para os outros. Igual. Das 40 horas semanais, não é? Que não se cumprem. Se calhar o que temos que fazer é pensar, o líder não está a ser pago por dar mais horas, 50 ou 60, porque isso é estúpido. Porque isso, aliás, nem são produtivas. Está aprovado que nenhum ser humano consegue dar mais do que 6 horas produtivas por dia. E nós ainda continuamos com o horário de trabalho de 8 em Portugal, que é uma estupidez, mas porque na realidade os alemães já mudaram e os outros todos já perceberam que não vale a pena trabalhar mais de 7 horas. É verdade, que o resto é encher chouriços. E mais vale a pena irem para casa, fazer outras coisas, quando voltam mais motivados. No dia a seguir dão muito mais. E as empresas são mais produtivas na Alemanha a trabalhar 32 a 35 horas semanais versus nós a trabalhar 50, nem é 40, que aqui 40 é vislumbre para alguns. E, portanto, as empresas não perceberam que pôr as pessoas a trabalhar mais 10 ou 20 horas tem piores resultados do que os alemães a diminuí-las. Não é porque o português não é tão inteligente. Não é isso. É porque os alemães dão-lhes as ferramentas, treinam-nos, apoiam-nos, têm informação para serem produtivos, darem o seu melhor naquelas 6 horas, eles dão. E depois dão-lhes, a seguir parou e vão para casa. Sabes que eu trabalhei na Alemanha e eu fui para lá com a mentalidade portuguesa. Chegava às 4 da tarde e ia tudo embora e eu ficava lá e vinha ter comigo os recursos humanos e o que estás aqui a fazer? Exatamente. Eu quero ficar até às 5, 6. Eles diziam, mas não foste produtivo? Eu ficava assim a olhar para ela. Não, eu fiz, mas eu queria adiantar. Não, isto aqui acabou. Vais embora para casa. No Japão em casa também funciona muito assim. Se quiseres vais. Mas agora é o teu tempo, amanhã queremos tocar fresco e o teu melhor. Portanto, e se não fizeste o que tinhas que fazer, bem, tens que ver a tua produtividade. Toma lá que já levaste. Mais uma coisa básica, não é? Que parece quase ridículo estarmos aqui num podcast de liderança a falar disso. Disto. A questão é tão básico, mas tão raro ver-se que a pessoa tem que falar no básico. E eu acho que às vezes o problema está muito aqui. Temos que começar pelo básico, porque nós ainda nem o básico fizemos, em muitos casos, ainda nem o básico fizemos. Por isso é que às vezes parecemos aqui ridículos nestas conversas quase, aqui junta-se aqui um malta intelectual e que pensa estas coisas e depois estão a falar de coisas básicas. O ridículo é precisamente isso, sermos obrigados a ainda ter que estar a falar no básico, quanto mais aquilo que é mais elaborado, não é? Porque se não tivermos o básico, o elaborado, esqueçam lá isso. E o básico conseguimos. O mais triste é a gente às vezes apresentar-se às empresas e falar disto e eles acharem que somos extraterrestres porque a malta tem que produzir e trabalhar hora, não percebem que isto é a solução para o aumento da produtividade, sem estar a cansar as pessoas, para o aumento da felicidade e dos resultados. Não, é que os resultados são fantásticos. Ouçam, esta equipa, estes exemplos que eu vos falei com estas equipas durante 10 anos de Coca-Cola, eu não falhei um objetivo um único ano. E não pensem que foi por eu andar atrás dele. Não. Eu trabalhei com as minhas pessoas e criei-lhes um ambiente tão bom de trabalho, de quererem vir e de colaborarem comigo, que elas sentiam-se mal se eu tivesse que dar a cara para não ter atingido o objetivo.
Elas é que sentiam mal, dizendo, não, tu não vais lá falar, Esse, que não esse, atingimos, a gente vai dar tudo para tu atingires. Era assim, esse é que deve ser o tipo de pressão, porque essa é uma pressão positiva. É tu positiva. fazeres, primeiro porque estás incorporado numa equipa onde te sentes respeitado e te sentes valorizado e sentes que estás a fazer uma coisa, pá, que também te valoriza, e depois sentes que estás a contribuir, ou seja, às tantas tu, se não fizeres, passas a ser o único que não fez. E às vezes podes não fazer por mil e uma razões, mas a menos que seja por incompetência, todas as outras razões são mais ou menos atendíveis. E tu tens esse, funciona muito melhor do que o chicote, andar aqui, atenção, é que até à xinga, é até amanhã, e não sei o quê, do que tu vês-te obrigado a fazer, porque pá, o A já fez, o B já fez, o C está quase a acabar. E tu, Peer numa pressure. lógica positiva, crias esse, ok, eu não quero ficar em último, eu não quero ser o único, não, é? E epá, acaba assim de disserem, mas isso também é pressão. Epá, eu prefiro esta do que a outra. Exatamente. E prefiro estar numa equipa que a pressão ou a competitividade seja assim e que a liderança seja no fundo, deixa desta forma do que a outra, não é? Que já demos vários exemplos neste bocado que já estamos aqui a falar. Estamos aqui a exemplo. É pela motivação, é a liderança por, não estás a atingir, o que é que se passa? Como é que podemos ajudar? Às vezes por outro até a apoiar, que está mais entusiasmado e já vai à frente. É o líder saber gerir a sua orquestra. Estás a ver? Há sempre uns mais fracos, uns mais à frente, uns no meio, a saber gerir toda esta gente e puxar uns pelos outros, ao invés de estar a simplesmente focar só naqueles que te interessam e pôr os outros de lado. Estava a dizer, há coisas que são mais importantes do que qualquer outra coisa, né? Então, os nossos valores, os nossos princípios, pelo menos para mim, estão acima de tudo. E eu, na altura em que me ia embora, dizia, pá, eu gosto muito de chegar a casa e deitar a cabeça na almofada e dormir descansado. E há aqui coisas que acontecem que não me deixam descansado, nem me deixam dormir descansado. Portanto, isso não, lá está. Já nessa altura, se calhar inconscientemente, na altura eu não tinha nada disto das lideranças, se calhar já tinha, mas estava lá escondido numa gaveta no fundo. Já na altura eu, desculpem lá, não vale tudo, não vale tudo e não quero aquela história do não andei a estudar para isto. Não andei. E se calhar não andei a estudar para muitas coisas que fiz a seguir, ou que ainda hoje faço, mas é assim, desde que não ultrapasse uma determinada linha vermelha, como se usa agora muito na moda, as linhas vermelhas, tu vai gerindo. Outro tipo de coisas são mais complicadas de aceitar. E se calhar já na altura vinha esta história do cisne negro, quando toda a gente andava à procura de um trabalho e era 7 cães a um osso, que é diferente do que é agora, não é? Eu vim-me embora. Vim-me embora. Tive, entre aspas, a coragem, acho que foi um ato de coragem, de me vir embora. E contava-vos aqui histórias, há bocado o outro estava a dizer que ficávamos aqui não sei quantas horas a conversar. E ele deve Devemos ter ter outras 500, oportunidades. ele deve ter 500, eu não tenho 500, mas tenho centenas. Contava-vos aqui histórias de arrancar cabelos. Não gostei da expressão, arrancar cabelos. É mesmo isso. Que eu já não Temos tenho. Em torno daquilo que temos estado aqui a falar. Devia haver lideranças melhores, devia haver outro tipo de liderança, outro tipo de preocupações, outro tipo de skills que as pessoas que ocupam esses cargos deviam ter. Isto é um mundo. Isto é um mundo. É um universo, como eu costumo dizer. É um universo. E poderíamos estar aqui horas e horas e horas a falar, Mesmo. mas fica desde já também o convite para vocês os dois voltarem, que eu estou a ver Fazer que a segunda parte. estaria exato, segunda, terceira, quarta. Ricardo, nós temos que arranjar um tempo quando tiveres, estou a falar a sério. Vamos encontrar fora daqui, falámos um bocadinho e ainda vamos fazer umas ideias Agora juntos. fica desobrido. Vamos a isso, com todo o É gosto. lá. É sempre um E gosto. assim terminamos este podcast, onde eles foram reis e senhores e líderes. E onde Eu tanto aqui. ficou por dizer, ainda assim, mas pronto. Opa, Temos horas. que criar a oportunidade para próximas oportunidades. Para a sua Está tudo personagem. certo, vocês os dois irão voltar. Eu acho que até mais do que mais do que uma vez, porque. Melhor é criares uma série entre eu e ele. Exato, Que hás aqui umas conversas de liderança, mas de Ricardo e Arthur. exato. Olha, Arranjamos assim um nome engraçado. Contigo a fazer de mediador. Ricardo, eu e o Arthur temos lives Eu no sei, eu às vezes LinkedIn e consigo ver, depende, no Instagram, quando são, conversas de quando são a liderança. horas que eu consiga ver, eu vejo. Outras vezes vejo mais tarde. Mas Em qualquer direto às dia vezes a é gente convida-te. difícil, mas vou acompanhando, vou acompanhando. Nós Isso tenho acompanhado. serás nosso convidado aí numas conversas de liderança. Até lá! Sejam líderes de vocês mesmos, porque a liderança começa sempre em cada um de nós e só depois de sermos líderes nós mesmos da nossa vida, da nossa carreira, da nossa profissão, é que podemos também liderar os outros. Até lá, fiquem bem. Obrigado, Sandra. Ricardo, tiro-te o Foi um chapéu. gosto.
E obrigado Foi um pela gosto. tua coragem depois de um Obrigado eu. livro, tudo isso. E obrigado por me ajudares a descobrir que eu era um cisne negro. Não, isso é aquela pinta que se tira logo, pinta não no Obrigado. sentido depreciativo, mas Mas pelas histórias obrigado. e pela maneira de falar, lá está, vem-se à distância. É o tal terceiro ponto de depois de toda a gente, depois de se conhecer, ou depois é fácil dizer o que é um líder, é difícil implementar, e de facto percebe-se até pelas suas histórias, para ti não era nada difícil implementar, e que não foi nada difícil seres um cisne negro. Cisne negro é-se por essência e por natureza, não se cria. Ou se é, ou não Olha, se é. e é com orgulho. E é com orgulho. Acredito, porque isso é outra das vantagens dos cisnes negros. Depois fazem isso e sentem-se bem com isso e sentem até essa satisfação de ser assim. Mas não são assim para ter esse tal orgulho, né? São porque são, as pessoas são assim. Isso é que é de Obrigado. valor. Isso é que é de Grande valor. abraço. Obrigado. Até breve. Foi um gosto.